Era meia-noite, ensino médio, né? Na verdade, estávamos quase de férias. Eu, que não sou bobo nem nada, já estava muito interessado na ideia de desenvolvimento pessoal. Era o quê? Junho? Ou julho? Sei lá. Só sei que nessa noite eu tava muito mal. Eu não tava contente comigo mesmo, com meus comportamentos, minha rotina, meus ideais e também minha maturidade. Porra, eu tava completamente perdido. Mas aí, lentamente, eu percebi que eu tinha um diferencial. Eu procrastinava muito. E nessa noite, eu tava procrastinando enquanto via diversos vídeos sobre desenvolvimento pessoal. Ao invés de só ir dormir e falar, não, eu vou mudar depois, eu meio que não conseguia parar de ir atrás de melhorar minha saúde mental. Mesmo que isso me custasse uma noite inteira de sono, eu precisava ver os malditos vídeos. E pra minha surpresa, deu muito certo. Eu larguei hábitos ruins, larguei mão de pensamentos autodepreciativos, amigos falsos e tudo mais. Nessas mesmas férias, eu decidi manter uma consistência absurda na minha rotina. Eu acordava às 5 horas da manhã, eu meditava, tomava um café da manhã, lia por 1 hora, ia correr, voltava pro computador para estudar xadrez, programação, música. Jesus, era um saco, era um lixo, e às vezes eu só queria desistir e jogar alguma coisa, gastar meu tempo à toa, mas eu não conseguia parar de pensar em progredir em tudo. Era como se eu quisesse excelência. Eu queria melhorar todas as minhas habilidades sociais, eu queria trabalhar, eu queria estudar. O mais impressionante foi que eu consegui manter tudo isso, toda essa disciplina, até o final das férias. Essa é a parte que mais acalma minha alma. Rimou. Se eu conseguir, pouco importa. A verdadeira lição foi que isso me ajudou muito. E se te acalma, nesse vídeo eu quero te explicar como isso também vai te ajudar, eu tenho certeza. Eu sou Oliveira e bem-vindos ao guia completo de como fazer as coisas difíceis. Primeiramente, muito obrigado por estar vendo esse vídeo em primeiro lugar. Se o assunto te interessa de verdade, por favor, considere deixar o like e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você acha que precisa ouvir esse tipo de coisa para acordar para a vida. Eu vou dividir o vídeo inteiro em algumas partes que vão se seguir linearmente. Eu vou tentar inserir historinhas, definir contextos e tudo mais para ficar um vídeo bem completo e plenamente repleto de conhecimento. Caramba, rimou de novo. Eu li alguns livros muito interessantes para fazer esse vídeo. Um deles é Essencialismo, a busca disciplinada por menos. E tem outros como Disciplina é Destino, Hábitos Atômicos de James Clear e, enfim, tem muitos outros artigos que eu já procurei por aí, já que sim, esse vídeo vai ter uma carga teórica de psicologia, neurociência, que eu pretendo deixar numa parte separada, mais pro final do vídeo. Para quem é esse vídeo? É para quem tá correndo atrás dos próprios objetivos todos os dias e tá numa jornada. É para quem cansou de se sentir atrasado em todos os âmbitos da vida. É para quem ainda não encontrou um propósito e tá com a saúde mental totalmente quebrada e se sente vazio. É para quem tá parado e não sabe como progredir. Tendo em vista isso, vamos pros pré-requisitos para você poder entender propriamente o que é disciplina, o que é esse guia e o que ele simboliza para você. O primeiro deles é: sinta-se à vontade para ver somente as partes que mais te interessam, as partes mais importantes para você. Eu vou colocar capítulos em todo o vídeo para ninguém se perder nesse sentido. O segundo, anote aquilo que mais faz sentido na sua cabeça. E sempre que você voltar nesse vídeo, lembre-se dele como sendo uma motivação extra, mas logo logo a gente fala disso. E por fim, o terceiro é que você, seu trabalho, seus estudos, em suma, sua vida é controlada por tudo que você foca. Então, se você vai ficar aqui até o final, se você não vai ficar marolando, foque. Você não precisa ver o vídeo até o final, obviamente, mas se um dia você quiser voltar nesse vídeo, se aprofundar um pouco mais, não tem problema, beleza? O vídeo está separado em capítulos bonitinhos para você poder ciclar pelos tópicos que você deseja ver. Simbora então? 1. O que é disciplina? Eu lembro muito bem que durante essas mesmas férias, eu tava fazendo questão de praticar algum esporte, sabe? Seja basquete ou vôlei, eu só queria fazer alguma coisa diferente. E eu lembro que eu convidei esse meu amigo e a gente foi até o parque, e no caminho de volta pra casa, ele me indagou. Ele me perguntou assim: Oliveira, por que você tá levando tão a sério esse negócio da disciplina? Por que você tá levantando cedo, indo treinar e fazer tudo isso, estudar, sendo que é férias, tipo, é um momento pra você descansar? Por
Por que você tá judiando tanto do seu corpo, sabe? Você poderia usar essas férias pra ter um pouco mais de prazer. E eu admito, eu fiquei um pouco sem respostas quando ele me perguntou isso. Por que será que eu preciso dessa temperança? Por que será que eu tenho todo esse ato de autodisciplina? Aí eu pensei um pouquinho e na hora me veio a solução perfeita. Eu olhei pra ele e falei: quem me dera se a vida me desse liberdade de escolher um caminho fácil, que me desse as mesmas recompensas de alguém que trilhou um caminho difícil. E bom, nem eu sabia muito bem o que era um caminho difícil, mas aquilo ecoou na nossa cabecinha vazia de adolescente por muito tempo. Ali ficou vago a minha primeira ideia de verdade sobre virtudes, sobre excelência. Na verdade, essa é a definição mais básica de virtude, é excelência. Tanto moral, quanto física, mental, espiritual, seja lá o que for. É claro, foi depois de acumular um pouco mais de experiência que eu pude abrir um leque maior de oportunidades para entender melhor o que é esse conceito de virtude, de nobreza. Eu consegui contemplar um pouco mais a teoria por trás da temperança, por trás da autodisciplina. E essa história toda, na verdade, é essencial para começar esse vídeo. Então vamos lá. Tenta primeiro esquecer tudo o que você sabe sobre disciplina, sobre essa palavra tão enigmática que dá título a esse vídeo, e faz questão de pensar um pouco nessa história que eu contei como uma base para você, futuramente, vir a entender o que de fato é disciplina. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Inclusive, tome água. É bem importante. Qual é a definição básica de disciplina? Lendo engano de alguns, pensar que disciplina é só ir até a academia, ler um livro, estudar e fazer coisas mais difíceis no geral. Essas tarefas, sim, podem ser consideradas tarefas difíceis, mas não são por si só disciplina. Disciplina é fazer as coisas que você considera difíceis, porém consistentemente. Isso é, são ações que se mantêm relativamente estáveis e que são apenas de sua vontade. Não há nenhum fator externo controlando você e suas ações. Na verdade, é você e somente você. E para que fique mais claro ainda, eu preciso falar sobre dois conceitos importantes aqui: motivação e força de vontade. Motivação é aquilo que te orienta a fazer algo que você gosta. É fazer aquelas coisas que você realmente se sente à vontade fazendo. É desejar, é cobiçar. Quando você vê aquelas edits do Kevin Levrone, do Chris Bumstead, o C-Bum, né, pelo Reels, pelo Shorts, tanto faz, você ganha um boost motivacional, digamos assim. Então, motivação é desejar aquilo, porque aquilo é algo interessante e te gera prazer. Agora, força de vontade é o ato de não fazer, é resistir, mesmo quando você deseja alguma coisa ou quer aquilo, né? Cobiçar. Então pensa na força de vontade como sendo aquela coisa na sua mente que te diz: não, eu vou resistir àquele bolinho de chocolate que tá na geladeira, que já faz um dia que colocaram ali, eu não vou comer, eu juro. É uma espécie de resistência mental mesmo. Eu tenho um vídeo sobre motivação versus disciplina nesse canal. É um vídeo que ajuda um pouco, mas ele tá muito incompleto. Eu uso o argumento da dopamina, de repente estou falando sobre motivação e de repente disciplina e nada se conecta bonitinho, não faz sentido. Mas esse vídeo ele tem um detalhe, ele foi feito para as pessoas se encontrarem um pouco nessa minha experiência pessoal e talvez tenha sido muito otimista da minha parte achar que as pessoas iam simplesmente ver o vídeo e ganhar consistência, ganhar produtividade do além. Não é bem o que acontece, você sabe muito bem disso. Esses três conceitos, motivação, disciplina, força de vontade, acaba provando esse meu ponto. As pessoas estão vivendo num mundo de motivação imediata. Doses rápidas de motivação, doses rápidas de dopamina. Elas ainda não compreendem de fato o escopo da disciplina e da força de vontade. Elas se sentem desprezíveis porque logo elas desistem de qualquer que seja a vontade delas de prosseguir em alguma tarefa. Assim como eu contei na minha experiência pessoal no início do vídeo. Eu precisava de um tapa na cara. Eu precisava recompor completamente as minhas ideias. Eu precisava pôr um fim na minha ignorância. Mas para fazer isso, para reconhecer que eu tinha que fazer as coisas difíceis mesmo quando eu não quisesse, eu teria que destruir a minha visão de mundo. Eu teria que destruir essa minha visão ignorante e repor tudo isso com novas ideias. E olha, isso é difícil pra cacete. Não é que você vai simplesmente, conquistar a disciplina e vencer todos os seus desejos.
não é bem assim que funciona. É necessário tempo para sarar a mente de um ignorante. O primeiro passo de ação desse vídeo, a primeira dica, digamos assim, é simplesmente deixar de lado toda e qualquer crença que você já tenha. Esteja apto a ouvir qualquer coisa aqui desse vídeo sem hesitar. Porque a partir do momento em que você hesita, mesmo sabendo que aquilo pode te agregar algum valor, esse mesmo momento que eu falei se torna mais um dos motivos para você se sentir perdido. Para você sentir que não sabe. Para você sentir que nada tá perfeito, nenhum momento é o certo para começar qualquer tarefa, nenhuma crença sua vai de encontro à realidade, você vê pessoas disciplinadas e não sabe por onde começar, isso te irrita pra caramba e faz você ficar nesse looping de feedback negativo para todo sempre. Sua saúde mental é comprometida no processo. E esse é o paradoxo da disciplina. É por causa disso que nós precisamos ter um equilíbrio na nossa vida entre prazeres, porque senão cada vez mais nos afundamos nesse tipo de vídeo de desenvolvimento pessoal e não saímos ganhando de fato valor algum dele. A gente se perde porque é muita coisa para consumir e pouquíssimas coisas de valor mesmo. Nessa brincadeira toda, você vai tentar seguir alguma dica e acabar caindo no paradoxo da disciplina. Para sair desse paradoxo, elimine suas crenças e não hesite em me ouvir. Mesmo que você discorde de alguma coisa, significa que você está prestando atenção. E é isso que vale no final das contas. Você vai ganhar percepção. Só o conhecimento salva. Mas vamos se manter no básico. Se você se sente assim, do jeito que eu expliquei, com a sua saúde mental denegrindo a cada dia que passa, esse é o primeiro requisito. É entender esses 3 conceitos-chave para fazer as coisas difíceis. Motivação, disciplina e força de vontade. É entender que você pode muito bem fazer as coisas que você odeia. É entender que você pode muito bem resistir às coisas que você tanto gosta. Sabe, eu não tô dizendo pra você assumir que as coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo vão ser verdades absolutas. Não, nada disso. O que eu tô dizendo pra você é pegar todo esse conhecimento que eu vou disponibilizar pra vocês de graça. Só escuta, faz questão de duvidar de tudo que você estiver escutando. Faz questão, mas eu quero que você preste atenção e duvide dessas coisas. Porque só assim, só com esse conhecimento, com essa percepção, que você vai realmente obter valor de verdade. Novamente eu tô dizendo pra você entender. Você sim pode fazer muito bem as coisas que você odeia fazer. E você pode fazê-las com tanta excelência que, aos olhos de alguém, uma pessoa ignorante, vai parecer que você ama de fato. Vai parecer que você gosta muito, sente muito prazer fazendo aquilo. E é por isso que as pessoas não conseguem, de fato, diferenciar motivação de disciplina. Elas olham para um atleta, elas olham para um profissional, um jogador de futebol e falam: caramba, como será que ele gosta tanto de fazer aquilo? E a real é que depois de uma corrida, depois de um jogo, o atleta tá tão cansado que a única coisa que ele pode pensar é: caramba, que saco, que lixo. E isso se encaixa muito bem para o que eu falei sobre excelência, sobre virtudes. Às vezes o prazer não tá nem na corrida, não tá nem no jogo em si, mas sim em ter a excelência, em buscar algo maior para si mesmo. Essa é uma característica muito legal da temperança, da autodisciplina. É gostar, sentir prazer em vencer a si mesmo. Sentir prazer em buscar a excelência. Dito tudo isso, eu quero frisar que é bem importante entender que o mundo não é só motivação. Não é só gostar de alguma coisa e fazer aquilo. Antes de você realmente prosseguir na vida, antes de você começar de fato a entender a disciplina, primeiramente, eu quero que você faça um pacto consigo mesmo. A gente precisa, em primeiro lugar, antes de mais nada, destruir completamente o nosso próprio ego. 2. Alma e ego. Para essa segunda parte do vídeo, eu meio que queria dar créditos a um youtuber gringo chamado Hamza. Ele fez um vídeo sobre disciplina, só que, honestamente, tá tudo em inglês e ele usou o mesmo livro que eu, que também tá todo em inglês. Eu usei os primeiros 20 ou 10 minutos do vídeo dele como base, depois eu parei de usar porque eu tinha outras fontes melhores do que a dele, mas assim, acho que é bom eu colocar alguns créditos, então vamos lá. Há um argumento sobre o quão ignorante você é acerca da sua própria disciplina. Em meio a tantas novidades, tantos caminhos que você pode seguir para a vida, é muito comum vivermos só de motivação, buscando aquilo que nos interessa no momento, e quando percebemos,
aquilo se torna mais um fator limitando o seu bem-estar. Eu quero que isso fique bem claro, mas assim, tão claro quanto a luz do dia mesmo. Você quer ser uma pessoa disciplinada? Para de tentar fazer tudo o que você gosta. Como assim? Olha, motivação te leva a lugares muito bons, mas ela só te leva a fazer as coisas que você gosta. Só que, eventualmente, a barrinha de motivação se depleta e, novamente, todos aqueles problemas que você tinha começam a surgir novamente. Aliás, de onde que a gente tira toda essa motivação? Diga você, de onde você tira motivação para ler um livro, para ir até a academia? Muitas vezes você abre o Instagram, vai nos stories e aí você vê o seu influenciador favorito dizendo para você ler um livro. Pronto, essa é a sua motivação. Mas o engraçado é que, fora a motivação de fazer essa leitura, você não tem disciplina. Agora vem a indagação. Por que uma pessoa sem disciplina estaria então lendo um livro? A resposta é simples. Ele está fugindo dos próprios problemas. Veja, todo mundo tem problemas para lidar no dia a dia, tá? Agora, imagina sua vida girando ao redor de resolver um único problema. Ah, Oliveira, meu maior problema hoje é a procrastinação. Daí você começa a seguir um protocolo muito épico para vencê-la. Ah, eu vou começar a treinar, eu vou começar a ler, eu vou começar a fazer tudo para resolver a procrastinação. E você ainda tem a pachorra de achar que a sua vida vai se resolver simplesmente fazendo mais coisas. Você tem um ego que te limita a pensar que tudo pode ser resolvido aplicando mais esforço. Você não é uma fórmula. Você não é trabalho igual força vezes a distância. Lidar com um problema significa, primeiramente, render-se à modéstia. Tá prestando atenção? Lidar com o problema da disciplina é render-se à modéstia. Ok, Oliveira, o tapa na cara foi necessário, mas o que é modéstia? Modéstia é humildade. É olhar pra si mesmo. E engolir essa bomba vai ser difícil, mas você tem que olhar pra si mesmo e aceitar que talvez você não seja a pessoa mais disciplinada. Você definitivamente não é o David Goggins correndo 50 quilômetros. Talvez você não seja o Bill Gates saindo da faculdade cedo e criando uma startup que hoje é a renomada Microsoft. Talvez você não seja o Steve Jobs. Então engole essa bomba e te lembra de que você precisa render-se à modéstia. O ponto todo desse capítulo é entender que talvez seu ego esteja muito inflado. Você está tentando começar a resolver o seu problema agora, que no caso é a procrastinação, partindo do ponto final. Você está tão equivocado quanto a versão do Liveirinha, que no começo daquelas férias que eu falei no começo do vídeo, começou a inserir rotina atrás de rotina, estudo atrás de estudo, trabalho atrás de trabalho, produção atrás de produção, e que só estava fugindo dos problemas principais e estava mascarando esses mesmos problemas com uma falsa disciplina, uma falsa virtude. Eu já falei, eu tentei começar a inserir milhões e milhões de hábitos na minha rotina e isso me prejudicou psicologicamente. Daí eu meio que parei de me expor a esses hábitos e comecei a me entristecer, porque eu queria ser o cara que fazia tudo, o cara que tinha milhões de hábitos, mas não é bem assim. A minha versão de hoje entende muito melhor de disciplina do que a minha versão do passado jamais poderia entender. Tenta pensar nisso. Tenta pensar na sua versão do futuro. O que a sua versão do futuro diria sobre disciplina pro seu eu de agora? Será que essa sua versão estaria contente tendo resolvido, o problema principal da sua vida e tendo disciplina, fazendo as coisas difíceis, mesmo que ela odiasse fazer e não quisesse fazer essas coisas difíceis? Tá aí. Engole a bomba e renda-se à modéstia. Estoura essa bolha do teu ego e não dá espaço à vaidade. Você vai se quebrar em pedaços tentando entender o porquê de você não conseguir evoluir. Francamente, eu tenho que começar o vídeo assim, antes de falar propriamente todas as minhas ideias sobre disciplina, porque é muito comum que nossa alma esteja repleta das piores vaidades, das piores desvirtudes, das coisas que a gente mais gostaria de não ter, mas para nossa infelicidade, colhemos o que cultivamos. Pois é, disciplina é o maior ato de amor próprio. É o ato supremo de amor próprio. É fazer aquilo que você deve fazer. É o engrandecimento da sua autoconsciência. É você respeitar a si mesmo, cara. É você olhar pra dentro e afirmar: eu venci. Não só os meus medos, não só o meu ego, não só os prazeres mundanos, mas também é você vencer o jogo. É você se dar conta de que não é preciso de um gosto pessoal por alguma atividade para ser feliz. É só bastar ser feliz. É como eu falei, colhemos o que cultivamos, verdade seja dita. Nós merecemos nos sentirmos tristes e deprimidos
por colher tantas coisas ruins para a própria alma. Assim como uma pessoa disciplinada merece colher todos os frutos de uma alma repleta de virtudes. Então, resumindo, que tal a gente resetar nossa mente para usufruir desse benefício? Esse aqui é um passo de ação. Fica ligado que durante o vídeo vai ter vários desses. Passos de ação eu considero como dicas que você pode implementar logo depois de acabar o vídeo ou acabar esse capítulo. Você pode simplesmente sair do computador, sair do celular e ir fazer. Dá uma pausa e tenta pensar assim: qual é o lugar que você mais fica, ou o local que você trabalha, ou quem sabe o local onde tem alguma coisa importante e você vai lá diariamente. Você se encontra nesse lugar todo santo dia. Não importa muito que local seja, só tenta se lembrar da última vez que você fez uma tarefa pendente que você acha simplesmente irritante ao ponto de você procrastinar essa tarefa por longos e longos dias. Eu tô falando de limpar a mesa do PC, eu tô falando de, sei lá, lavar uma louça, arrumar a cama, encher uma garrafa d'água, pegar uma roupa que tá no chão e colocar ela no cesto de roupas. Acontece que a verdadeira disciplina tá em realizar tarefas diárias pequenas de forma consistente, superando a resistência impulsionada pelo seu próprio ego. Começar com tarefas pequenas e aparentemente insignificantes é o campo de treinamento para construir disciplina, como se você estivesse num videogame. Sabe quando você tá num RPG e você tem aquelas missões chatas de matar 15, 20 slimes no mesmo lugar para poder obter uma relíquia, uma recompensa idiota? Pois é mais ou menos isso a ideia. Você começa no level 1 e vai subindo aos pouquinhos. A disciplina começa em reconhecer que você não está acima de tarefas pequenas e hábitos. Supere o ego e abrace a disciplina necessária para fazer os hábitos diários. Agora, eu falo sobre tudo isso, mas eu te devo uma explicação. Por que diabos, por exemplo, temos que fazer essas microtarefas? Já se perguntou sobre isso? É por isso que eu acho interessante a disciplina do militarismo. Os caras dormem cedo, acordam cedo, arrumam a cama, faz todo um balai de gato ali pra arrumar tudo e aí sim, eles finalmente começam a produzir. Horas, a partir do momento em que você de fato faz todas essas microatividades, você não tá largando mão das tarefas difíceis. Você não tá procrastinando a tarefa mais difícil. Pelo contrário, a tarefa mais difícil exige um maior potencial de realização. Isso é, você começa a ter mais desempenho em tarefas simples e isso pouco a pouco se transforma em uma sensação de satisfação consigo mesmo. Porque você está de fato fazendo as pequenas coisas e pouco a pouco isso vai se acumulando e começa a aflorar esse pequeno potencial de realização que antes você não tinha. Você já ouviu falar em, por exemplo, melhorar 1% todos os dias? É o mesmo raciocínio, só que você está fazendo isso com a sua disciplina. É algo muito benéfico quando você deixa de se preocupar com o perfeccionismo, com a crença de insatisfação, com a procrastinação, e é mais benéfico ainda quando você percebe que isso tudo pode decorrer do seu ego. E sim, eu vou falar sobre perfeccionismo, só que muito mais na frente, lá nos capítulos finais, onde eu falo sobre saúde física e mental e psicologia, mas se te agrada e se te acalma também, eu recomendaria você ver o vídeo anterior a esse. É um vídeo sobre procrastinação, ele tem mais ou menos 20 minutos. Nele eu vou falar sobre crenças, e essa crença é o que te impede de enxergar a realidade da forma como ela deveria ser. Não só uma ilusão criada pela crença de insatisfação, pela crença de achar que seu trabalho não é o suficiente e tudo mais. Mas continua vendo porque eu ainda vou entrar nesse assunto um pouco mais na frente. O negócio é, eu adoraria muito que vocês tivessem essa mesma reflexão. É algo que eu tive lá atrás e agora eu tô podendo ter a chance de compartilhar com vocês. E é por isso que eu já lancei ela logo de cara no segundo capítulo, porque, na minha opinião, eu acho muito necessário. Mas, se você já passou desse primeiro passo, já adquiriu esse conhecimento, vamos nos aprofundar mais ainda. Vamos destrinchar completamente essa palavrinha para ela entrar de fato no seu subconsciente, para a disciplina começar de fato a ser aplicada no seu cotidiano. Eu quero que a disciplina seja para você a mesma coisa que foi comigo, pois disciplina é consistência, é persistir, e sua mente é a única barreira que impede isso. 3. Mente e propósito. Recentemente, eu voltei a tomar banho gelado todos os dias. Eu meio que reconsiderei fazer isso porque, na minha opinião, além dos benefícios físicos, você meio que ganha uma percepção maior de disciplina. Isso porque só o fato de você entrar no banho gelado já é uma tarefa muito difícil. É muito difícil começar mesmo. Aquela sensação de que a água fria é sua maior inimiga
e que a partir do momento que você entrar em contato com ela, você vai sofrer muito. Esse é um medo criado pela resistência do nosso corpo. Afinal de contas, essa resistência é bem linear. Ora, se você passar de um certo ponto, você vai sentir um desconforto e vai cessar um determinado comportamento ou uma determinada ação. Então, no caso do banho gelado, se a água estivesse extremamente fria, ao ponto de ser prejudicial para a sua saúde, você iria cessar o comportamento, não importa muito o que aconteça. O nome disso tudo é dor. A dor, ela é um componente essencial para vivermos, né? Existe um certo limite que é imposto pela dor para a gente poder sobreviver. Agora, disso tudo, surgiu uma importante questão para se lidar. Porque algumas pessoas têm uma facilidade enorme para levantar peso, para correr quilômetros e quilômetros. Essas pessoas elas já foram para muito fora da zona de conforto delas, ao ponto de tarefas que nós consideramos difíceis, para elas é tranquilidade. Então pensa nesse indivíduo como sendo alguém que tem uma zona de conforto muito mais aguçada do que um indivíduo mediano, do que uma pessoa mórbida, né? Digamos assim. Para essas pessoas, esses indivíduos mais potentes, né? Para eles não é um jogo mental, porque a resistência do corpo desses indivíduos é muito grande. Agora, por que eu falei desse termo jogo mental? O que significa isso? Bom, antes de mais nada, é importante vocês entenderem que para progredir numa tarefa que a gente considera difícil, corrida, musculação, coisas desse tipo, a vontade da mente tem que vencer a vontade do corpo. O que eu quero dizer é que tem pessoas por aí com um físico absurdo para conseguir correr. Vamos supor que o limite deles é 3 horas de corrida sem parar. A partir do momento em que essa pessoa chega nessa marca de 3 horas, ela vai se sentir muito aliviada e provavelmente vai parar, né? Mas e se ela ir um pouco além? E se ela correr 3 horas e 10 minutos? E se ela correr 20 minutos? Meia hora a mais? Quem será que vai ganhar a batalha de vontades? O corpo ou a mente? Então pega isso tudo que eu falei e vamos supor agora que esse indivíduo precisa correr uma maratona. Quem será que vai ser o vencedor dessa maratona? O atleta que prioriza 100% aquela tarefa com a vida e sempre vai sair da zona de conforto porque ele quer vencer a maratona? Ou o atleta que está contente em não querer vencer a batalha mental? Em não querer estipular uma meta, um processo um pouco maior para quem sabe sair um pouco mais da zona de conforto, se esforçar mais? Eu não tô dizendo que você precisa necessariamente ter essa mentalidade de vencedor a todo momento. Ela só vai fazer sentido mesmo quando você tem um propósito bem definido, uma meta a ser cumprida. E sim, eu vou falar sobre metas e propósitos porque eu acredito fielmente que não faz nenhum sentido você percorrer um caminho de disciplina se aquilo não vai te retornar a felicidade a longo prazo que você tanto queria. Pois é isso mesmo que você talvez tenha interpretado. Você pode perder décadas da sua vida correndo atrás de algo que não é o seu propósito, uma coisa superficial. Olha que doideira. Às vezes o seu sonho é ser um grande influenciador, é ser um grande cineasta, mas a sua família sempre te pressionou a fazer uma faculdade e seguir uma carreira profissional que, bom, desse retorno a longo prazo. Passam anos e anos e a cada semestre que passa, você ainda tem aquele sonho, mas também se torna mais difícil alcançá-lo. Logo você termina a graduação, depois o mestrado e por aí vai. Parabéns! Agora você mora sozinho, tem que lidar com um relacionamento. No futuro você pretende montar uma família e ser pai. Só que lá no fundo, tu ainda nutre arrependimento. É como se tudo que você fez até então fosse apenas fruto de uma mera ilusão imposta pela sua própria família. Sabe, eu não quero ter que estender muito nisso, porque eu ainda vou fazer um outro vídeo incrível igual esse, que vai falar sobre propósito. Todavia, a mensagem que eu quero passar com essa história é que, de fato, nada te garante mais felicidade do que realizar a tarefa mais difícil da sua vida. Não, a tarefa mais difícil não foi pegar o diploma de pós-graduação, foi começar. Foi literalmente dar início na coisa que você tinha certeza ser o seu propósito. E às vezes o primeiro passo é o mais difícil. E ultimamente eu venho comentando isso com um de meus melhores amigos. É inevitável que em algum momento você vai olhar pra trás e vai pensar: droga, eu podia ter vivido assim, assim assado, não dei início, não fiz aquilo, e isso vai consumindo a sua mente, vai lentamente tornando a sua alma mais presa dentro de si mesma. Você começa a nutrir arrependimentos, culpa e... Lembra-te de pelo menos uma coisa, uma lição desse capítulo. Todo começo, todo primeiro passo é uma batalha mental. Assim como meu primeiro passo foi novamente ter entrado numa água gelada, num banho frio, seu primeiro passo vai ser vencer a primeira batalha mental.
Seja acordar cedo para fazer uma corrida, dar uma palestra, ler um livro, a partir do momento em que sua mente consegue se livrar do medo que, sim, é causado pelo próprio corpo, de querer fugir de uma situação desconfortável, é aí que você conquista aquela primeira vitória, aquela vitória que você nunca vai se arrepender de ter feito, e conquista a habilidade de não desistir. E desistir não é uma opção, e é por isso que você ainda tá me ouvindo falar sobre mente, sobre propósito. É aqui nessa parte da história que as pessoas se perdem e começam a mudar completamente a vida delas de acordo com um falso propósito. Um propósito que tá longe de ser aquela coisa que vai te garantir felicidade duradoura. E quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe o nosso verdadeiro propósito. Horas, eu não faço ideia de qual é o meu verdadeiro propósito. Eu seria um palhaço se tentasse responder essa pergunta agora, mas o que eu sei é que, provavelmente, eu tô mais perto do meu propósito do que nunca. E se eu não me arrependi de escolher o caminho que eu tô seguindo, é porque sim, eu tô cada vez mais me aproximando de encontrar a minha verdadeira felicidade. Eu vou me repetir, então guarda isso na sua mente. Se você não nutre nenhum arrependimento da sua escolha profissional, da sua escolha como pai ou como mãe, como familiar, etc, etc, se não existe nada pra reclamar, então você tá mais perto do seu propósito. A ideia, então, é combinar tanto o conceito de vencer as batalhas mentais exigidas pela disciplina e se acostumar com isso. Pessoas disciplinadas estão prontas para encontrar a verdadeira felicidade. Tudo isso porque elas seguem um propósito. E, na minha opinião, felicidade genuína vai muito além de um propósito, ok? Mas não quer dizer que você não deve garantir pelo menos isso na sua vida. Pelo menos a virtude da temperança. Porque disciplina é um caminho para liberdade e a liberdade é um caminho para ser mais feliz. Pensa comigo, se você é uma pessoa disciplinada e tudo de ruim acomete a sua vida, não existiriam motivos para se desesperar ou para atrapalhar a si mesmo? E olha, quando você é disciplinado, é você quem escolhe o caminho do erro ou o caminho do acerto. É claro, a vida também vai depender muito da sorte, mas quando você tem o controle de si mesmo, quando você tem o controle do seu caminho, você teria muito menos motivos para se frustrar quando você errasse, para se entristecer quando alguma coisa te fizesse mal. Tendo disciplina, você tem controle sobre si mesmo. E essa é a essência de todo esse vídeo. É fazer você se influenciar positivamente. Se te restam dúvidas ainda, meu propósito atual é ajudar jovens a se desenvolverem e terem mais cuidado pessoal. Então, para de desperdiçar o seu potencial. Se você ainda está prestando atenção, aqui vem um passo de ação interessante. Fecha os olhos. Tenta se lembrar da última vez que você terminou uma tarefa muito difícil, super entediante, que levou muito tempo para concluir. Ou que simplesmente demandou muito do seu esforço. E pensa na coisa que mais te ajudou a terminar essa tarefa. Se você responder que foi por causa de um prazo, foi por conta de dinheiro, foi por causa de alguma motivação externa, você entendeu disciplina completamente errado. Naquele momento, você decidiu usar só sua motivação e não disciplina. Agora, se você respondeu, caramba, que lixo, me tira daqui, por favor, mas mesmo assim você foi lá e fez de uma forma ou outra, bem-vindo ao mundo da disciplina. Eu espero que tenha ficado claro. Então, ao invés de se lamentar, coloca na sua cabeça que é muito mais prazeroso seguir o caminho certo, não um caminho fácil. Se o caminho, pelo menos pra mim, for tomar banho gelado todos os dias pra nunca me esquecer do que é disciplina, então sim, eu prefiro seguir o caminho difícil. Ou melhor, o caminho certo. Pois disciplina é persistir, e somente é a única barreira que te impede disso. 4. Trabalho e metas. No livro Disciplina é Destino, o poder do autocontrole, a gente começa a ter uma visão geral do que é a virtude da temperança. Sabe, esse livro me ajudou de inúmeras formas a escrever esse roteiro, vocês não fazem ideia. O livro tem mais de 200 páginas, então ciclar por todas essas páginas para achar o conteúdo exato para colocar nesse vídeo foi uma tarefa e tanto, mas tá aí. Eu tô fazendo isso de acordo e eu espero que o valor desse vídeo te engrandeça muito. O negócio é, o que é essa tal temperança? Bom, indo atrás do estudo da origem dessa palavra, em latim a gente descobre que ela é temperantia, que significa guardar o equilíbrio. E guardar nesse sentido é algo como ter controle, ter domínio. Então pense em temperança como um sinônimo para autocontrole, certo? Moderação, compostura, balanço. E quando eu falei que é muito mais prazeroso trilhar o caminho certo e não o caminho fácil, eu tô falando quase que em outras palavras, você deseja permanecer o mesmo ou crescer? Agora, que relação isso tem com o trabalho, né? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Você deseja ter um trabalho melhor? Quem sabe, mais dinheiro, uma promoção, renda passiva, ou seja lá o que isso significa? Você precisa de skills.
Imagina num jogo onde você precisa desbloquear várias habilidades específicas para poder lá na frente vencer um chefão. Então, por exemplo, para você poder obter uma promoção no seu trampo, você vai precisar de muitas habilidades de comunicação. Você vai precisar trilhar uma árvore de talentos específica, né? Imagina como se fosse um jogo, para você poder dar um migué no seu chefe e obter uma promoção. É claro, você vai precisar se esforçar mais, você vai precisar ter mais habilidades específicas relacionadas ao seu trabalho, mas quando você não se atualiza na sua skill de comunicação, usando novamente o exemplo do jogo, você nunca vai conseguir mostrar para alguém ou provar para o seu chefe que você tá mais forte, que você consegue fazer mais coisa. Hoje, qualquer manezão que não faz nada para a sociedade em termos de valor consegue ganhar mais de 10 mil reais por mês trabalhando pela internet. As pessoas mais habilidosas e inteligentes no campo da comunicação vão ganhar mais. Isso é fato. Você sabe do que eu tô falando, sabe? Aquela garota que vende pack pelo OnlyPass. Eu tô falando do maninho que dança no Tico Teco. Essas pessoas estão muito longe de sonharem em agregar qualquer valor para a sociedade. E quem realmente tá tentando agregar na sociedade? E quem se esforça para ter um trampo bom, mas a disciplina tá sempre lá embaixo e ele não consegue manter hábitos saudáveis? E para quem sacrifica noites e noites de sono trabalhando em um projeto para terminar no prazo? E quem procrastina as próprias tarefas? E quem não tá conseguindo fazer valer a pena? Alguma solução? Esse é meu passo de ação para esse capítulo. Pega o último trampo que você fez, o último corre, a última tarefa, a última coisa, que te rendeu uma satisfação enorme ao terminá-la, que você falou, ufa, meta concluída. Percebe que o produto de todo o seu esforço, no final das contas, é só uma meta? Mas olha que interessante, tempo e esforço são coisas comuns entre si, mas que não são necessariamente a mesma coisa. Pensa nas dores que você passou até concluir aquela tarefa. Pensa no caminho, naquela trajetória até chegar à conclusão final. Conclusão final é foda, mas pense em cada mínimo detalhe como sendo uma escada. Teve começo, meio e fim. E aí pensamos tanto no esforço que a gente acaba esquecendo do tempo em si. Olha só, o que é tempo, senão a única coisa que faz você progredir até você alcançar o final daquela meta? Então, se toda a meta vai ser válida pelo tempo até a conclusão dela, onde diabos se encontra o esforço? Onde se encontra aqueles desafios que você teve que enfrentar durante todo aquele tempo? Tudo isso se encontra no campo da mente. Sim, falando de forma bem simplificada, todo e qualquer esforço é produto de um esforço mental. Disciplina não é nada mais nada menos do que persistir? Você não concorda comigo? Não é temperança? Não é autoconsciência? Então, se você sabe que pode ir além, você vai. Mesmo que em alguns casos sua recompensa seja baixa ou quase nenhuma. Sabe, por que fazer um vídeo gigantesco de disciplina se eu poderia fazer 5 vídeos no lugar? É porque, qual é a graça de nunca tentar elevar sua mente a um lugar que a mesma nunca se encontrou antes? O passo de ação desse capítulo não é só uma reflexão sobre o tempo e o esforço, é sobre criatividade. Hoje em dia, a maioria dos trabalhos não são criativos. Não exigem esforço mental quase nenhum, eles são automatizados, são robotizados. Você entende isso? Eventualmente, se o trabalho for só pelo dinheiro e não também por valor agregado à sociedade, ele se torna mecanizado e funciona quase como uma alienação inteira da sua alma. Sabe, o trabalho é uma parte intrínseca da experiência humana. Ela é uma atividade que transcende a mera necessidade de sobrevivência e de sustento. Se você for parar para pensar de uma perspectiva filosófica, o trabalho tem o poder de preencher a alma de um indivíduo de maneiras muito mais profundas do que você imagina. O trabalho expressa sentido, ele expressa identidade, conexão, contribuição, excelência. E aí você pode falar, Liveira, caguei, não tô nem aí pra contribuição, pra conexão, pra busca da excelência, pra expressão da identidade, pro sentido. Não, eu só quero ganhar dinheiro, deixa-me em paz. Mas se for só pelo dinheiro, você não tá sendo tão honesto quanto você imagina. É um dilema, sabe? Será que eu tô ajudando alguém ou eu só tô fazendo isso porque eu sou um utilitarista? É algo que, na minha opinião, pode potencializar uma reflexão muito mais interessante do que você imagina. Sabe, é algo que às vezes você tá num dia qualquer e você precisa pensar muito sobre o seu propósito, sobre o seu significado e tudo mais, e aí você cai nesses dilemas e você não consegue se expressar direito. Só que tudo isso é a parte fundamental da filosofia do trabalho, da disciplina do trabalho em si. Na verdade, é encontrar um valor muito maior para essas coisas do que você imagina. E para encontrar esse valor, você precisa ter uma paixão para contribuir. Uma paixão para se conectar com outras pessoas e ter experiências novas e ter conhecimento novo.
Olha, caso tenha ficado confuso, só pega a última vez em que você fez uma tarefa realmente difícil, que realmente demandou esforço, e tome isso como prioridade para suas próximas tarefas. Faça valer, literalmente. Essa é a mentalidade mais otimista que eu consegui encontrar. Mas é o que vem mais me dando felicidade quanto ao trabalho ultimamente. Por mais que eu não ganhe valores absurdos de dinheiro, eu percebi que vale mais a pena se esforçar bastante enquanto dá. Pra mim agora vale muito a pena fazer um vídeo de mais de 1 hora sobre disciplina, porque é bom, sabe? É o que eu falei de sair da zona de conforto e se sentir propício a errar mais, sabendo que isso vai te ajudar muito no futuro. O nome disso tudo é acumular skills, acumular habilidades. Foi o que eu falei no começo do capítulo. Se tem algo que nossa disciplina recompensa, é nossa criatividade. É nossa capacidade de solucionar problemas que engrandecem completamente o valor do nosso trampo. Eventualmente, você vai chegar num ponto onde suas habilidades são muito importantes para a sociedade. E quando isso acontecer, todo mundo vai querer te dar dinheiro, porque você é o cara. É um jogo tão simples de palavras que parece que um mundo mágico tá saindo da minha boca. Parece que eu tô falando fantasia, mas a real é que não tem nada demais em só ter disciplina no trabalho. Abre aspas, faça o trabalho difícil, mesmo que você não goste. Fecha aspas. Essa frase nunca fez muito sentido pra mim e nos próximos capítulos eu vou meio que explicar o porquê. Mas agora ela faz. Ela só faz sentido agora porque ela funciona numa situação de trabalho. Essa frase é um exemplo a se seguir no trabalho. Não só porque ela faz todo esse sentido, mas porque ela é o sentido. Ninguém leva a sério, por exemplo... Aqui é só um exemplo, mas se eu fizesse um roteiro completo pelo ChatGPT, ninguém ia levar a sério isso. Se eu pedisse pra uma IA editar o vídeo e tudo mais, ninguém levaria a sério. Eu mesmo não levo a sério qualquer canal que faz isso. Eu não levo aquele valor como algo humano, entende? Qualquer um vai enxergar da mesma forma. Isso meio que dá margem para um segundo passo de ação, que tem a ver com aquilo que eu falei sobre fazer uma tarefa somente quando há algum prazo obrigatório. Sabe, é relativamente normal fazer as tarefas só por conta de um prazo. E é mais normal ainda você não ver valor no próprio trabalho. E é por isso que você adia suas tarefas até o último minuto do segundo tempo. E olha, colocar valor em algo é muito diferente de colocar esforço e criatividade. Você pode ser extremamente disciplinado e criativo e mesmo assim não ver valor em nada que produz, mas olha só, pelo menos 99% das pessoas vão pensar completamente o contrário. Elas vão olhar pro teu trabalho e vão falar, mano, parabéns, você manja. E essa é a parte mais importante porque não importa se você enxerga o teu trabalho de X ou Y forma, o que importa é que tá gerando valor. Alguém gosta daquilo. Então se te acalma, eu indicaria que você não enxergasse a sua tarefa como uma mera tarefa, mas sim a sua função e o quanto você agrega na vida de outra pessoa. Isso influencia muito, não só em casos de procrastinação, mas também na sua disciplina. Mesmo que você não goste de fazer algo, você faz como se amasse o seu trabalho. Essa é a disciplina do trabalho. Então, não importa se o dinheiro está envolvido ou não, ou se tem alguma recompensa ou uma motivação externa. Faz porque te realiza, porque traz validação interna. E a pior coisa do mundo para quem tá no fundo do poço é procurar validação externa. Ninguém vai te buscar, ninguém vai te salvar, é só você. Então, priorize um trabalho que preencha sua alma. Aqui eu recomendo 2 livros interessantes que eu espero lembrar de colocá-los na descrição. O primeiro é Trabalho Focado, de Cal Newport, e o segundo é Trabalhe 4 horas por semana, de Timothy Ferriss, acho que é assim que se pronuncia. Ambos os livros estendem bastante nesse tópico de maximizar o seu foco, a sua produtividade e o trabalho em si. O resto é com você. Se você enxerga valor ou não, é puramente a sua escolha. Abre aspas. Alguns vão perguntar, qual é a recompensa por todo esse trabalho? Estão errados se pensam que são prêmios, fama e semanas nas listas de best-sellers. Outros querem uma garantia. Se eu dedicar minhas 10.000 horas, então conseguirei o emprego? Então poderei me tornar profissional? Então ficarei rico? Não, não é bem assim que funciona. Sempre e para sempre, a recompensa é o trabalho em si. Ele é uma alegria em si mesmo. É tortura e também paraíso. Suada, maravilhosa salvação. Fecha aspas. É isso que os grandes fazem. Eles não só praticam, eles fazem o trabalho. Outra coisa que eu gostaria de falar é que você deve fazer a tarefa mais difícil no começo do dia, quando ninguém pode te perturbar. Eu falo isso melhor com mais detalhes no capítulo sobre hábitos. Agora isso aqui é pra você, jovem gafanhoto, que não faz ideia do que quer fazer pra vida. Acorda!
Levanta da cama, porque você tá mofando aí nesse teu quarto. Todo jovem tem que aprender a lidar com o trabalho da forma mais difícil possível. Oliveira, mas você tá dizendo isso pra um adolescente. Às vezes ele nem sabe que tipo de trabalho ele vai escolher pro futuro. Beleza, você vai descobrir teu caminho ainda. Mas acorda pra vida. Não importa se você concorda comigo aqui ou não, se você deve aproveitar sua juventude ao máximo, indo em rolês e pegando um monte de gente, ótimo. Mas agora, fala isso pros teus pais. Fala pra eles agora. Eu vou aproveitar que eu sou jovem e não vou aproveitar o tempo que vocês me deram. Duvido, fala pra eles nessas mesmas palavras. Olha, seus pais, entre aspas, podem querer que você seja engenheiro, médico, seja lá o que for, mas o que eles querem de verdade é que você só estude, é que você não dependa de alguém no futuro, que você não abra mão da oportunidade que eles deram agora só pra poder aproveitar um pouquinho mais da adolescência. E sabe, tem tantos dilemas nesse negócio de querer aproveitar a adolescência que fica até difícil pra mim explicar isso pra vocês. Acho que vocês devem conhecer aquela história de suportar a dor agora pra poder viver bem depois. Só que em contrapartida, se o tempo for passando e você só viver do básico, só viver de festinha, de rolê, nunca tentar se esforçar um pouco mais, você não só vai ficar pra trás, como a sua vida inteira vai se basear em correr atrás de oportunidades rasas. Só aproveita o máximo que dá, sabe? Aproveita porque quem te dá liberdade hoje pra estudar e ter tempo livre pra ir nesses rolês são seus pais. Aproveite porque é algo único. E você também não vai querer viver uma adolescência inteira desonrando seus velhinhos, não é verdade? Falando em estudos... 5. Estudos. Eu espero não precisar puxar a orelha de ninguém nesse capítulo, né? Até porque todo mundo sabe o que eu vou falar agora. Sabe, eu nunca puxei a orelha de ninguém quando o assunto é estudos. Vocês sabem disso, vocês que me conhecem sabem. Ah bom, é piada. Eu tenho 2 ou 3 vídeos falando justamente sobre estudos, né? Se você descer a home do canal em ordem decrescente, você vai ver os meus vídeos mais antigos e lá eu falo bastante sobre estratégias para o estudo. Aqui, particularmente num vídeo sobre disciplina, falar sobre estudos, eu não posso reduzir, sabe, os estudos a uma coisa superficial. E aí eu fiquei pensando assim, pô, como é que eu vou inserir a questão dos estudos num vídeo falando sobre disciplina? E aí pronto, você já sabe, né? Eu vou começar esse capítulo com uma questão fundamental, uma questão inclusive que, à primeira vista, eu não encontrei uma resposta satisfatória o suficiente e tive que ficar pensando por muito tempo. Como que a gente sabe que estudou de fato? Como que a gente vê resultados? E principalmente, como provas, exatamente, provas, são um modelo genial de estudos que quase ninguém fala e está sendo muito mal utilizado. Eu vou tentar ir completamente contra a mão aqui do que normalmente falam. Vocês sabem, provas medem a sua capacidade de decorar algum conteúdo, 99% das vezes. Naqueles 1% você vai ver uma redação, algo que te faça pensar, algo que te faça questionar, não só responder questões. E obviamente, né, nesse sentido, questionamentos, duvidar, é completamente diferente de responder uma questãozinha. Porque, novamente, uma questãozinha de prova, uma questãozinha de matemática, só mensura o quão bem você sabe decorar um determinado assunto e depois aplicá-lo. E onde exatamente eu quero chegar com isso? Bom, aprender é nada mais, nada menos do que subtrair dúvidas. E sim, normalmente a gente encontra alguma dúvida por nós mesmos e vamos lá, buscamos e encontramos a resposta. Só que na escola, nossa liberdade de aprender é muito ofuscada por questões que não nos interessam. Ou talvez ofuscamos por nós mesmos nossa capacidade de duvidar das coisas. Se a gente levar essa questão um pouco mais longe, a gente vai ver que todo o propósito da escola é fazer a gente aprender o basicão. E o que a gente gosta de pensar é que somos livres, temos a liberdade de aprender. E com toda essa liberdade, adivinha o que o indivíduo faz? Uma faculdade. Uma coisa que ele foi forçado a acreditar que era importante para ele, mas que se distancia completamente dos seus propósitos, das suas metas e que torna ele uma pessoa mais triste. Bom, eu tô falando isso de experiência pessoal, porque é o que eu vejo com alguns amigos meus. E olha que estatística legal. Você vê uma taxa de reprovação em cálculo 1 muito maior do que gramática, por exemplo. Porque uma coisa é você ter um pensamento livre, ter várias dúvidas sobre a matemática em si e querer respondê-las. Se a gente for realmente correr atrás de dados estatísticos, matemática é considerada uma matéria muito mais difícil do que gramática. Exige muita lógica, muito esforço mental. E a escola ofusca a sua capacidade de querer estudar as coisas difíceis, de querer estudar as complicações filosóficas e lógicas e matemáticas. E essa é uma questão que me intriga muito.
Quantas pessoas você conhece na escola ou na faculdade que preferem a área de humanas ao invés da área de exatas? Pode parecer um pensamento bobo, mas que pode ligar na sua cabeça um sério questionamento. Se a escola ofusca tanto o brilho dessas disciplinas difíceis, então por que ainda assim é obrigatório estudar física ou matemática ou química? Horas, porque senão o sistema entra em colapso. Imagina você faltar uma aula de matemática e descobre no dia seguinte que tu tem que fazer uma prova para passar de ano. Se a molecada não pegar no tranco, tem alguma coisa muito errada com a disciplina dessas pessoas. E falando em prova, bom, a prova tem essa função bobinha de disciplinar os alunos. Só que ela não faz isso da forma eficiente. Então aqui vem o passo de ação. Já ouviu falar naquela história de que se você for uma pessoa estudiosa, uma pessoa que duvida das coisas, que lê ou que escuta e tudo mais, todo o resto fica mais fácil? Pois é, faz questão de introduzir o estudo obrigatório na sua vida. Eu não tô falando de escola, não tô falando de provas, apesar de serem obrigatórias ali na escola. Eu também não tô falando de criar uma rotina, um cronograma de estudos, nada disso. Eu tô simplesmente te falando, faça a sua vida girar em torno do próprio conceito de estudar. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você trabalha com programação, você sempre vai pesquisar alguma coisa no Stack Overflow, no Google, nas documentações de alguma linguagem, para conseguir resolver um problema. Agora, imagina se você, além de ter a disciplina do trabalho, coisa que eu já falei no capítulo anterior, você também tem a disciplina de estudar um determinado problema. Eu particularmente acho essa ideia interessante, porque na programação você lida com infinitos bugs, né? Você para, olha o código, dá uma analisada e aí coloca uma ideia em prática. Só que imagina se você também colocasse as suas práticas no papel. Transcrever as suas ideias é a mesma coisa que duvidar das próprias ideias. Se isso não te pega um pouco, eu sugiro que você comece a ter a prática da escrita. Programadores escrevem a lógica, mas poucas vezes eles escrevem a teoria por trás da lógica. E pronto, essa é a magia de usar o seu trabalho para matar 2 coelhos numa cajadada só. E você nem precisa escrever tanto, é somente o necessário. Imagina você lá estudando programação, estudando JavaScript, sei lá o que, e aí você se depara com um determinado problema, encontra uma solução e aí você anota aquela solução no papel. Você acabou de trabalhar o teu raciocínio de 2 formas diferentes. Tanto aquela parte mecânica do trabalho, né, que é a parte lógica, parte puramente funcional, mas também a parte criativa, a esquematização até a realização de um dado problema. Assim você não se perde nos seus estudos e ainda por cima aprende muito na prática. Isso é bom porque a longo prazo, se você viver só de prática no seu trabalho, você vai perder muitas oportunidades no futuro que pessoas que estão estudando agora vão ter muito mais chances do que você. Quer um outro exemplo? Imagina que você é um escritor, assim como eu gosto muito de escrever roteiro e tudo mais. Imagina que você tá lá no campo das suas ideias, escrevendo tudo que você sente, tudo que você sabe expressar muito bem. O problema é, tem mais outras bilhões de pessoas que já expressaram coisas antes de você, que já contaram histórias, mitos, já escreveram livros e já fizeram coisas inimagináveis com a mente. Você não é a única pessoa nesse mundo que pensa. Existem outras bilhões de pessoas com pensamentos diferentes e valores diferentes. Se você escreve só por você, tu meio que ainda tem o benefício da prática. Mas ainda assim, a teoria ainda vai existir para complementar um pouco mais as suas histórias, um pouco mais as suas literaturas. Tanto é que eu nunca conseguiria fazer esse vídeo sozinho, e é por isso que eu tive que buscar fontes em diversos outros lugares, em diversos livros. Então, olha só que engraçado, quando você sai da escola, essa é a sua prova. A metáfora que eu usei aqui foi utilizar a palavra prova para definir um conceito pessoal de continuar estudando, de continuar aplicando a teoria na sua vida. Então, faça o estudo ser obrigatório. Nunca pare de aprender, senão você vai ficar pra trás. E sabe, pelo nosso próprio bem, pelo nosso próprio ego, não é legal ficar pra trás. Vocês sabem disso. Nossa vontade, pelo menos a vontade das pessoas mais disciplinadas, é de buscar excelência. E só dá pra conseguir isso através do conhecimento. O conhecimento sendo então uma essência, algo muito importante no ser. Enfim, existem várias reflexões que surgem disso. Eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito disso, porque diferentemente de outras coisas nessa vida, conhecimento nunca é demais. Sempre existe um jeito de conhecer algo novo e sempre existe uma forma de melhorar mais ainda o que você já sabe. Bom, Oliveira, tá. Como que isso se aplica a um jovem que tá num processo de entrar numa faculdade e ele realmente escolheu fazer aquilo porque aquilo é o propósito dele e blá 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 blá? Bom, se sua vida não gira em torno de estudar, tem algo de errado aí, né? Porque eu creio que vai ser um pouco difícil
porque sua carreira justamente vai depender do quão bem você se sai em provas, do quão bem você consegue estudar e decorar as coisas. Então, se você for pro militarismo, virar concurseiro, fazer vestibulares, você vai se deparar com os clássicos problemas da procrastinação, o clássico problema da indisciplina e por aí vai. Se você por acaso pulou pra cá só pra saber as formas de estudar e tudo mais, você provavelmente vai ganhar mais valor vendo os meus vídeos mais rasos sobre estudo mesmo. Inclusive tem um vídeo sobre procrastinação, é o último vídeo, antes desse aqui, né? Se você tá aqui pra disciplina, pra aprender a estudar mesmo quando você não tem vontade nenhuma, pra sair da cama e ler aquele maldito livro, tá na hora de aprender um pouco sobre rotinas e metas. Eu deixei pra falar um pouco mais sobre rotinas e metas logo agora nessa parte, porque isso vai se encaixar perfeitamente com o próximo capítulo, que é exclusivo sobre hábitos. Vamos lá, o que mais exige disciplina em um aluno, um estudante, é somente o fiozinho da meada do que significa disciplina de verdade. Porque estudar nem é uma tarefa difícil. Se você parar pra pensar num corredor, num cara que faz 15, 20 quilômetros, esse caba tá vencendo mais batalhas mentais do que um estudante jamais imaginaria vencer. O que mais dificulta esse aluno é uma coisa chamada direcionamento de foco. É muito comum, inclusive, nesse assunto, querer falar sobre déficit de atenção e tudo mais, quando o problema não gira em torno da ação de sentir preguiça num comportamento. O aluno não tem preguiça, ele só não consegue ficar mais de 5 minutos lendo um livro, porque o direcionamento de foco dele é muito ruim. E sabe, existem os diferentes problemas como a procrastinação e tals, que obviamente vão impedir você de estudar, né? Tem a preguiça também, mas o ponto todo é entender o seu comportamento. E eu acho que você entendeu o seu comportamento completamente errado. E eu vou explicar isso com um exemplo agora, tá bom? É muito normal, enquanto você joga videogames, ver o tempo passar rápido pra caramba. E você tá vendo uma série, aí você tá vendo TikTok, Reels, essas merdas aí, e é normal a sua percepção de tempo sumir completamente, porque essas coisas estimulam muito o seu cérebro. Então olha só que legal. Vamos pra ciência dos parças, a ciência dos brothers. Você quer ter foco nos estudos, certo? Esquece. Vamos, na verdade, mudar a pergunta. Você não quer o foco propriamente. Você quer começar e terminar aquela tarefa. Porque, cara, só assim que você vai realmente começar a estudar. Imagina você pega um livro de matemática, abre ele, lê por 2 minutos e logo em seguida você já tá fazendo outra coisa, já tá mexendo no seu celular. Não é assim que funciona. Não é sobre focar por 2 horas. É sobre começar e terminar. Não importa o tempo que você ficou focado, pois, como eu falei, disciplina é um ato de construir pequenos hábitos, as tarefinhas diárias, aparentemente insignificantes, de forma consistente. Então, se o seu dia consiste em fazer 3 sessões de estudos por 10 minutos, você tá melhor do que o cara que não faz nada. Então é o seguinte, abaixa tua bola, para de buscar a validação de um estudante, um aprendiz experiente, só para. O maluco estuda 3 horas seguidas. Pra que você quer se comparar com um mano que estuda 3 horas seguidas? Pra que você quer ter 3 horas de foco se você não consegue nem 3 minutos de leitura, porra? Comece a introduzir pequenos picos de direcionamento de foco no seu dia a dia. Usa isso como um passo de ação. Essas pequenas coisinhas diárias se chamam rotina. E rotina é o ato de performar diversas tarefas ou práticas de forma consistente. Pois é, rotina é um ato de disciplina. E você quer ter amor próprio? Começa com uma rotina ridiculamente simples que pode ser alavancada. Isso é, você pode aumentar o nível da sua rotina a qualquer momento sem perder a disciplina. Sacou? Começa pelo básico, cara. Larga esse teu ego enorme, levanta da cama e só faz o básico. Faz o que você sabe fazer. Não é magia, não é fórmula, não é nada demais. Começa, pô. Tá esperando quem? Mas não se desespere se você tentar e não conseguir terminar, porque agora eu quero falar um pouquinho sobre os hábitos. 6. Hábitos e excelência. Uma vez eu li Hábitos Atômicos de James Clear e esse livro é mágico. Eu não sei como eu consegui terminar de ler esse livro, mas ele meio que cativa. Ele explica certinho como fazer hábitos e tudo mais, como fazer uma rotina, mas você não precisa de tudo isso, honestamente. Você não precisa de quase 300 páginas para saber o que é um hábito. Poxa, qualquer um pode definir um hábito como sendo ou uma prática regular, ou uma resposta automática a uma situação específica. E é importante frisar aqui que hábitos são uma espada de 2 gumes, então eles podem funcionar a seu favor ou contra você. Tanto é que é por isso que existem hábitos saudáveis e hábitos prejudiciais. Então, por isso que é importante entender os detalhes. Pronto, o que eu fiz? Li o livro inteiro. Me ajudou em alguma coisa? Bom,
Eu lembro de um conceito ou outro, mas não se lê livros de autoajuda ou de desenvolvimento pessoal dessa forma, cara. Imagina você ter um problema extremamente específico e a solução se encontra na página 250. Você realmente vai gastar todo esse tempo até chegar na página 250 para finalmente conseguir responder uma dúvida sua? Eu vou tentar te explicar melhor com uma experiência pessoal. Eu já li vários livros, tá bom? Trabalho Focado, Disciplina é Destino, Hábitos Atômicos e muitos outros, tá bom? De todos esses livros, eu consigo tirar uma ou duas coisas que eu li. Por quê? Eu ligo a bunda? Eu fiz alguma coisa de errado? Bom, nesse caso, Disciplina é Destino, de Ryan Holiday, é uma exceção pra mim porque é um livro que eu tô anotando muita coisa pra poder escrever nesse vídeo. Agora, se eu pegar livros como As 48 Leis do Poder, ou quem sabe, Como Influenciar uma Pessoa em 90 Segundos, de Nicholas Buffman. Sabe, eu vou lembrar de um ou dois conceitos específicos que eu contei pra alguém, que eu compartilhei esse conhecimento com outra pessoa, mas eu não vou lembrar da maioria das coisas. Eu não sou um super-humano que consegue decorar tudo que eu leio, então pra mim é um pouco mais difícil. Bom, fiz alguma coisa de errado então, ao ler os livros inteiros? Com certeza, eu nunca anotei nada desses livros. No máximo, eu escrevi uma coisa ou outra e olhe lá. Então, não se lê um livro de autoajuda inteiramente. Primeiro porque a curva de aprendizado de quase qualquer coisa começa na sua pura ignorância. Então, muita coisa que você for ler, você vai simplesmente ignorar por conta da sua ignorância. E, veja bem, não é ignorância no sentido pejorativo da palavra. É no sentido de que, muitas vezes, esses livros de autoajuda são um grande tapa na cara e a gente ignora eles para se sentir um pouquinho melhor. Então, sim, claramente é diferente de um livro de física, por exemplo, onde cada conceito se encaixa perfeitamente um em cima do outro para explicar um evento da natureza. Num livro de autoajuda, não é como se as coisas simplesmente conectassem perfeitamente num estado mágico de aprendizado. Não é bem assim. E a outra coisa é que sua ignorância automaticamente vai fazer você refletir menos. Então, por exemplo, para quem tá começando agora, ler um livro inteiro sobre autodesenvolvimento só vai fazer você perder teu tempo. Agora, significa então que eu ter lido Hábitos Atômicos fez eu perder meu tempo e não valeu a pena? Do contrário, na verdade teve um grande benefício na minha vida e é o que eu quero discutir nesse capítulo. O fato de hábitos serem compostos. Você já jogou um joguinho de RPG onde você tem um monte de skill, um monte de habilidade, poção e buff, fazendo o seu jogador ficar 24,5% mais forte? Então, nesse tipo de jogo, você tem várias coisas se acumulando e trazendo um benefício enorme no final. E o que acontece é que quando você vai acumulando várias leituras, vários estudos, várias reflexões, várias tarefas prontas, várias rotinas cumpridas, no final tudo isso resulta em algum benefício muito grande. Então o negócio dos hábitos é que no começo não parece fazer diferença e você só vai ver uma mudança significativa a longo prazo. E talvez essa seja uma das razões do porquê é tão fácil desistir, do porquê é tão difícil de começar. Lembra que eu falei sobre só começar, mesmo que seja uma coisinha super simples? Tem gente que não vai começar nem se aquela coisa for fácil, porque o fracasso já se acumulou na cabeça do indivíduo. É real, cara. Olha as pessoas mórbidas. A definição de morbidez é aquela pessoa que já desistiu faz tempo. Olha aí a experiência pessoal. Quantas vezes meu irmão mais velho falou pra eu largar o PC, parar de jogar e ir praticar exercício ou estudar? Mas eu era gordinho e sedentário demais pra sequer entender a importância disso. E tem gente que faz questão de não possuir disciplina pra nada, nem pros pequenos hábitos. A gente chama isso de mudar completamente uma crença central. Sabe quando instala alguma coisa na sua mente assim, tipo, instantaneamente você percebe que você tava fazendo alguma coisa de errado, ou que o seu propósito agora é outro? Cara, essa questão não é nem um pouquinho simples. Ela é muito mais profunda do que parece. Imagina você falar pra aquele seu amigo mórbido, aquele seu amigo que tá vegetando na cama, falar pra ele construir disciplina. Talvez ele já tenha tentado de tudo, e esse é o problema. Você supõe que precisa de uma algazarra de disciplina pra poder finalmente começar a viver um pouco melhor, quando na verdade a única coisa que ele precisava era de construir pequenos hábitos, os mais simples de todos, e confiar um pouco mais no processo. Eu não sei se vocês estão acompanhando o Flow Podcast e tal, e o Serjão, mas o Renato Cariani decidiu fazer um projeto, né, com o Serjão de 90 dias, se eu não me engano. Tá sendo tão legal acompanhar aquele processo motivacional de você mudar completamente a crença de uma pessoa para ela
ser mais ativa, para ela gostar um pouco mais de se autoajudar. Então não se começa indo até a academia, se começa mudando a sua dieta. Não se começa caçando o leão, você vai se desgastar, você vai cansar e vai desistir. Então, já tentou criar uma rotina matinal antes? Imagina você aí, se preocupando com o dia inteiro. Você monta uma agenda e tem tudo que você precisa fazer relacionado ao seu trabalho. Só um detalhe. Passam-se 3 dias e você já não cumpriu com a sua agenda. E o pior de tudo é que na agenda só tinham 3 coisas pra você fazer. Ir até a academia, ler um livro e escrever no diário. Mas aí você descumpriu e só fez as coisas verdadeiramente obrigatórias. Seja sincero, você tem culpa? Olha, vivemos nossas vidas acreditando nesse princípio de regras e obrigatoriedades. A real é que ninguém nunca te forçou a fazer nada. Você só segue as regras porque sabe dos benefícios dela. Se a regra é trabalhar, você segue ela pra ganhar dinheiro. Se a regra é ir bem vestido até uma festa, você não vai ir pelado porque senão as pessoas vão te zoar. Ah, é uma analogia idiota, mas você sabe do que eu tô falando. Você fez ensino médio, faculdade, trabalho, e tudo que você fazia era seguir regras. Quando você tentou criar uma rotina e falhou num curto período de tempo, na minha opinião, nunca foi tua culpa. O ambiente em que você viveu fez você perder a capacidade de controlar o seu próprio corpo. Bizarro, meu. E, basicamente, desenvolvemos mecanismos onde nosso corpo controla a mente, ao invés do contrário. Bom, é só na teoria, né? Eu não tô dizendo que todo mundo falha miseravelmente, como eu falei no exemplo, mas se você já refletiu sobre rotina, também já refletiu sobre o começo dela. E se você acha que ela começa de manhã, você tá enganado. Pois é, sua rotina começa no dia anterior. Que horas você foi dormir ontem, véi? Olha, inclusive existe um argumento neurobiológico para responder essa pergunta e eu espero poder lembrar de colocar um card aí, mas se não, existe um vídeo no meu canal que fala sobre rotinas. O título do vídeo, se não me engano, é Assista pra ser 13% melhor do que ontem ou alguma coisa assim. Tá, mas o ponto todo, antes que eu me perca aqui, é que 99% dos seus problemas de rotina começam no dia anterior, antes de dormir. Qual horário tu dorme define o horário que tu acorda. E é claro, existe um argumento neurobiológico, como eu falei, que nos beneficia quando a gente dorme cedo. É nosso famoso reloginho circadiano, né? É o nosso meio natural de sinalizar ao cérebro que a gente teve um bom descanso, um bom sono. E assim, um bom sono tá bem ligado com o seu processo de direcionamento de foco. Né, direcionamento de atenção para atividades e tarefas mais difíceis, o que também permite você ficar mais alerta, né? Tendo um bom sono, você já consegue ficar alerta o dia inteiro, sem precisar tomar café, por exemplo. E tudo isso tem a ver com a sua rotina. E a forma mais fácil de ter disciplina é começando pelo sono. E olha só, a falta de sono é um sintoma de depressão, tá? É claro, não é uma relação causal, mas é bom você tomar cuidado e se adiantar quanto a isso. Por isso, tenha no mínimo 8 horas de sono por dia. Eu tô tirando isso da onde? Bom, Sleep Science, tá bom? É uma revista e é só um exemplo de fonte que eu posso estar citando aqui. Então assim, melhora o teu sono se você quiser ter disciplina. E é meio que como eu falei, se você puder começar pelas tarefas tecnicamente mais simples, sua disciplina vai aumentar muito rapidamente. E olha aí, se você dormir cedo, você também vai acordar cedo, obviamente. E aí vem a segunda parte da rotina matinal, né? Que é essa bomba agora. Faz a coisa mais difícil que tu pode fazer logo de manhã. Ah, Oliveira, meu trabalho é a coisa mais difícil que eu faço de manhã. Tá bom, mas você não se arruma pra sair de casa? Você não toma banho? Pois então, toma um banho gelado. Toma um banho frio, né? Você não prepara o teu café da manhã? Pois pega o teu cafezinho, beleza? Toma ele enquanto faz uma leitura diária de 15 minutos. Sabe, não significa que é a tarefa mais difícil de todas do seu dia. É só a tarefa mais difícil que tu consegue fazer. Então se tu tem uma hora extra de manhã, dá pra você correr, por exemplo. Dá pra você ir até a academia. Tá, o ponto todo é que o horário de manhã é um dos mais produtivos de todos. Seu cérebro, ele tá pronto pra começar a fazer as tarefas que mais demandam foco justamente nesse horário. E ainda por cima, a cerejinha em cima do bolo, sua rotina matinal te dá força de vontade pra ter uma rotina diária. Então, você que normalmente fica moscando à tarde, você não consegue seguir uma agenda, por exemplo, faça de tudo pra ter uma rotina matinal. Nem que você sacrifique alguma coisa muito importante, se for pelo teu trabalho, se for pelo teu propósito, pela tua produtividade, vai fazer toda a diferença. Então, se movimente, caminhe, corra, leia um livro enquanto toma café e aprecie a luz solar batendo no teu rosto, escreva, produza. Imagina saber que você pode fazer qualquer uma dessas coisas para ser uma pessoa melhor e não ter nenhum ato de amor próprio como a disciplina.
Eu diria que é lamentável. Mas enfim, agora eu quero falar sobre metas. A meta é tipo o final de uma escada. Você constrói alguns hábitos e aos pouquinhos você vai subindo aquela escada. Mas tem um pequeno detalhe nessa frase. Hábitos têm muito pouco a ver com as metas que você se impõe. E digo mais, hábitos só vão fazer sentido na sua cabeça se você construir um processo até aquela meta. Então, pra mim, a meta de ter chegado nos 100k de inscritos foi só o processo de ter feito o meu melhor nos vídeos. Você não acha? E eu vou pegar uma frase legal do livro do James Clear em si, abre aspas, você não alcança o nível de suas metas. Você cai pro nível dos seus processos. No livro ele troca processos por sistemas, mas eu acho muito mais impactante processos. Enfim, aproveita ao máximo esse negócio do processo. Mas toma cuidado com uma coisa. Hábitos são como uma espada de dois gumes. E se tem algo que pode te impedir nesse processo todo, são aqueles hábitos não saudáveis. Reflita, você é um produto dos seus hábitos. Se isso não faz sentido, olha pro teu celular e te perguntas, que coisinha mágica é essa que me prende por tantas horas ao dia? É meio estranho, mas somos meros produtos dos nossos próprios hábitos. Assim como um atleta se diz atleta porque corre todos os dias. Assim como um escritor se diz escritor porque escreve todos os dias. Ora, assim como um alcoólatra se diz viciado porque bebe todos os dias. Faz sentido? Eu paro um pouquinho e penso, será que a galera diz assim, eu sou ruim de matemática, eu não consigo ter disciplina, eu não faço isso, isso e aquilo, justamente porque a identidade dessas pessoas é baseada puramente numa crença predominada pelos próprios hábitos? Claro, não são só hábitos que influenciam a identidade de algum indivíduo, mas certamente são as coisas que mais fazem a diferença. Então, talvez ir até a academia, fazer as microtarefinhas, talvez isso tudo não seja possível por conta de uma identidade muito defasada pelos hábitos não saudáveis. Pois é como eu falei, lembra das pessoas mórbidas, né, que eu dei de exemplo? Então, essas são pessoas que não vão conseguir de uma hora para outra. É um processo bem gradual, lento, demorado e chato pra caramba, e a maioria desiste no começo porque não tenta, ou desiste no processo porque existe um certo limiar de tolerância nessas pessoas. Quando eu falo isso, eu tô dizendo tolerar mais esforço, se esforçar mais. Pegou a visão? A maioria desiste no processo porque é chato tolerar esse esforço. Aqui vai o passo de ação. Busque excelência em tudo, todas as áreas, limpeza, aparência, interação social, trabalho. Porque tudo isso se refere à sua identidade, à sua possível melhor versão. Então buscar excelência vai impactar positivamente o seu sucesso geral. Geral mesmo, eu tô falando de tudo. Sabe uma coisa engraçada? No dia que eu escrevi esse roteiro, eu tive uma reflexão bem legal com uma amiga minha. Ela falou sobre se sentir insuficiente, sentir que suas tarefas nunca saíam do jeito que ela queria, e eu pensei um pouco mais sobre os hábitos em si. A visão dela era de que, por mais que ela vencesse os desafios, nunca eram vitórias grandes o suficiente para que a fizessem se sentir orgulhosa de si mesma. Somos o produto de várias crenças e também nossos hábitos. Provar para si mesmo que você consegue através de pequenas vitórias é a parte que mais pega a maioria das pessoas. Por que será que as pessoas desistem no meio do processo? É um mecanismo de defesa. Elas não conseguem tolerar o desconforto. Se você estiver ouvindo essa parte, amiga minha, toma cuidado com o burnout, toma cuidado com os problemas de saúde mental. E olha que engraçado, eu já fui gordinho. E quando eu me olhava no espelho, eu me deparava com a grande meta que eu precisava cumprir, que era a de ficar sarado, sabe? Eu queria ficar bonitão. E aí eu me olhava e ficava triste porque eu nunca realmente pensei no quão legal ia ser o processo, ou no quão vitorioso eu seria só de concluir as pequenas promessas que eu prometi a mim mesma. Acorda. Que tipo de pessoa você deseja ser? Se te acalma, tá bom? Saiba que você vai obter muitas vitórias se focar de verdade. Mas não se assuste quando descobrir que você também vai sacrificar muita coisa no processo e que vai ser difícil tolerar todo o desconforto, mas vai ser um puta de um processo da hora. E você nunca vai se arrepender disso, mano. Esse é o processo brutal que se esconde por trás da excelência. E algum dia você vai se deparar com a clássica pergunta: qual é o propósito de seguir em frente nesse caminho de excelência? Ou outra, será que valeu a pena ter abdicado dos prazeres por hora para poder me sentir melhor no futuro? E eu digo assim, eu tenho meus meros 17 anos, quem diabo sou eu para falar de futuro? Eu tô no começo ainda. Mas uma coisa eu percebi,
Hoje eu não estaria aqui no YouTube realizando todos os meus objetivos pessoais se eu não tivesse cumprido com a minha própria identidade. Pra mim, buscar excelência é só parte de uma virtude que eu venho acumulando já faz um tempo. Acreditar na virtude é como um cristão acreditar em Deus. Isso te acolhe muito bem nos seus piores momentos. Quando eu me sinto indisciplinado, eu lembro sempre que eu podia estar fazendo algo melhor pra mim mesmo. Talvez essa seja uma das razões do porquê eu irrito tanto as pessoas com desenvolvimento pessoal, saca? Essas pessoas não estão preparadas pra descobrir o que é ter essa mentalidade. E elas vão continuar se culpando de diferentes formas e... Pra que falar disso? Se você tá ouvindo até aqui, é porque você não é como esse tipo de pessoa e você tá pronto pra sacrificar o que for pra melhorar a si mesmo. Olha só que engraçado, uma vez um hater me falou que esse negócio de buscar excelência é pífio, isso é futilidade. Ele acrescenta, desenvolvimento pessoal em excesso é só uma falácia de uma pessoa triste e amarga que quer se achar melhor do que as demais. E aí eu pergunto pra vocês... Quanto esse vídeo deve ter cutucado a alma desse cara ao ponto dele escrever um texto só pra atacar a minha pessoa e não as propostas do vídeo em si? É uma pena porque você nunca vai entender os próprios haters. Você só sabe que eles te amam. Eles comentam em todo santo vídeo e com certeza são aquelas pessoas que mais dão watch time pros meus vídeos, eu tenho certeza. Retenção do meu vídeo sempre aumenta por causa desses caras. Se isso não é o cúmulo da futilidade, bom, eu não sei o que é, né? Se você não quer atacar a intelectualidade assim como esse indivíduo, se você quer ter o sucesso estampado no seu rosto, não para se gabar, mas para viver bem, corrija-te. Faz questão de buscar excelência, buscar os hábitos saudáveis, tirar os hábitos não saudáveis e faz isso acreditando no processo. Acho que agora a gente está preparado para falar um pouco sobre saúde. 7. Saúde física e mental. Falar sobre disciplina sem citar a grande necessidade que é ter uma boa saúde física e mental é quase como anular inteiramente tudo que eu já falei. Sabe, se alguém chegou nessa parte, seja pulando ou vendo aos pouquinhos, vai entender do que eu tô falando. Ninguém realmente vê um vídeo sobre disciplina se isso não vai tornar ela uma pessoa melhor, tanto mentalmente quanto fisicamente. Por mais que a gente pense em atos disciplinados como sendo produzir mais, trabalhar mais, estudar mais, também pensamos na disciplina como uma maneira de equilíbrio, temperança. Então, disciplina não é só esses exemplos que eu mostrei no vídeo, também é dizer não quando for preciso. É praticar os bons hábitos, trilhar um processo, é treinar e se preparar, é ignorar tentações e provocações, é colocar suas emoções em xeque, é resistir, resistir e resistir quando o seu corpo diz o oposto, dificuldades, dores. Disciplina é comandar a si mesmo em todos os sentidos, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Pra mim fica claro que a disciplina é um ato de liberdade, não é só sobre os benefícios, até porque de benefícios vivemos e muito. Somos fartos? Quem disse que eu estaria postando videozinho no YouTube se eu não tivesse fartura, não é mesmo? Ser livre, tanto fisicamente, mentalmente e espiritualmente, é puramente autodisciplina. Eu não tô dizendo, é claro, que você deveria negar completamente um quadro de depressão, um quadro patológico e sintomas reais. Tô deixando isso claro logo porque eu quero que esse vídeo seja completo em vários sentidos. Mas voltando, se você se considera uma pessoa com problemas de saúde mental, não é só um vídeo no YouTube que vai te ajudar, cara. Faça o favor de não tentar se guiar sozinho e puramente sozinho. Pede ajuda a um profissional da área que consiga fazer diagnósticos e planos de tratamento. Dito isso, se você não quer permanecer parecendo um frango, ou um obeso mórbido, um falso magro e coisas desse tipo, você vai ter que se condicionar tanto mentalmente quanto fisicamente. E a disciplina e tudo que eu expliquei nesse vídeo até então tá aí pra te ajudar nesse quesito. Vamos começar pelo exterior, o seu corpo. Em um mundo de abundância, cada um de nós deve lidar com os nossos desejos, nossos impulsos, assim como com a batalha eterna de nos fortalecermos para as vicissitudes da vida. Isso não se trata de ter um abdômen definido ou de evitar tudo que nos dá prazer, mas sim de desenvolver a fortitude necessária para o caminho que escolhemos. É sobre ser capaz de ir até o fim e evitar as vielas sem saída e as miragens ao longo do caminho. Se não dominarmos a nós mesmos fisicamente, quem e o que nos dominará? Forças externas, a preguiça, a adversidade, a entropia, a atrofia. Fazemos o trabalho hoje e sempre porque é para isso que estamos aqui. E sabemos que, embora possa parecer fácil relaxar e mais prazeroso satisfazer nossos centros de prazer, a longo prazo é um caminho muito mais doloroso do que isso. O que impulsiona uma pessoa a se esforçar dessa forma? Às vezes,
É simplesmente para lembrar o corpo quem tá no comando. Abre aspas, quando um homem consegue controlar sua vida, suas necessidades físicas, seu eu interior, Muhammad Ali já dizia, ele prontamente se eleva. Sabe, contando do meu ponto de vista, eu tenho 100% de certeza que eu tô numa batalha com a minha própria forma física. Por hora, meu objetivo é só ficar no shape, nada mais. Eu comecei a correr e me dedicar mais nos aeróbicos, justamente treinando força para não perder músculo, porque a minha vontade é só alcançar algo que eu realmente nunca tive. Como eu falei, não é só pelo abdômen definido. Vamos pensar assim, tem muito mais coisas vindo depois de vencer essa, entre aspas, batalha com a forma física. Você vai permanecer para sempre naquela condição física? Ou vai buscar mais massa muscular e repetir esse processo, a fim de alcançar um nível absurdamente ecstatic, como diria Rodrigo Góes? Bom, pelo menos para mim, é por isso que eu tô nessa batalha de ter uma ótima condição física. Não só pelos benefícios de buscar excelência em uma área específica, mas também porque eu quero chegar lá e saber um pouco mais sobre o meu potencial. Olha, parando para pensar, tem infinitos benefícios só de ter a disciplina com o próprio corpo e mais nada. Só olha pra galera da calistenia, a galera mais humilde, que tá começando a treinar nos parques e tudo mais. Você acha que eles têm todo esse conhecimento sobre a disciplina interior concatenada com a mente e o espírito? Pô, pode ser até que tenham, mas se não tiverem, por mais fútil que seja a razão pra treinar o corpo, só pra ficar mais bonito, sei lá, ainda assim demonstra muito nossa habilidade de colocar nossa alma em algo que nos faz bem, por mais que a gente tenha que aturar um pouquinho de dor física. No caso, eu odeio treinar abdômen na barra, nem me lembro disso. Enfim, eu vou tirar um trecho do livro Disciplina é Destino de novo, só para incentivar um pouco mais essa mesma linha de raciocínio. Abre aspas, os verdadeiramente dedicados são mais rigorosos consigo mesmos do que qualquer pessoa de fora jamais poderia ser. Temperança não é uma palavra especialmente atraente e tá longe de ser o conceito mais divertido, mas pode levar à grandeza. Simplicidade e modéstia, força e autocontrole em todas as coisas, exceto em nossa determinação e resistência. Devemos a nós mesmos, aos nossos objetivos, continuar avançando. Tatakai, manter-se puro, ser forte, dominar nossos corpos antes que eles nos dominem. Fecha aspas. Talvez você nunca consiga engolir isso. As pessoas mais obesas do mundo só poderiam entender isso que eu acabei de falar quando descobrirem que já estão próximas do leito de morte. As pessoas mais preguiçosas só poderiam entender isso que eu falei quando se encontrarem perdidas na vida. Uma pessoa viciada em álcool, drogas, pornografia, só poderia entender isso quando descobrirem que aquilo está consumindo a vida delas bem lentamente. Como um câncer que se desenvolve na espreita e que ataca na sua pior forma. A esperança é a última que morre, no entanto. Nas palavras de Ryan Holiday, para de ser um escravo. Você tem tanta liberdade para trilhar um caminho nobre e virtuoso, por que você ainda se prende então em um vício? Sim, pessoas obesas são viciadas, preguiça é um vício, pornografia é um vício. E tudo que impede você de obter excelência, de obter disciplina, te torna cada vez mais escravo. Te livra do desejo, do anseio pela dependência dessas coisas, te livra desse sofrimento para que você consiga finalmente desfrutar do caminho, desfrutar do processo. Daí, apareça mesmo quando você estiver cansado pra caramba, apareça mesmo quando você não quer, apareça mesmo quando você tem uma desculpinha, quando você tá ocupado, apareça mesmo que ninguém reconheça teu esforço. Só coloca na tua cabeça, ninguém liga, faz porque é teu dever, meu nobre. Busca o desconforto. Inclusive, eu acho que eu nem preciso falar muita coisa, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças quando você usa a lógica pra vencer os próprios medos. Mas alguns vão falar, Liveira, e o descanso? Eu não poderia ser hipócrita aqui e dizer pra você fazer o trabalho difícil sempre. Se divirta. Todo esse processo tem que ser legal. Ele tem que ser divertido, inclusive, quando eu for falar sobre felicidade, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Eu vou explicar que você precisa ter um equilíbrio entre disciplina e prazeres. Não é sobre carregar consigo toda essa carga de esforço. É sobre manusear a carga, saber fazer um manuseio dela. Então, não só descanse todos os dias às 8 horas necessárias, mas também tira um tempo para aproveitar, para se divertir. Isso vai fazer você evitar um burnout e ser uma pessoa muito mais feliz a longo prazo.
Mas ainda assim, é possível ter um burnout. Por isso que eu falei, só o conhecimento salva. Autoconhecimento vai fazer você ter noção de que tipo de carga e esforço você pode fazer sem acabar ferrando a sua mente. Falando nisso, vamos falar sobre o interior, que é a nossa mente. Dormir é um ato de disciplina. Saber dormir rápido, não ir dormir às 3 horas da manhã achando que tá tudo certo. Sua mente trabalha de duas formas. Ou ela tá alerta ou ela tá descansando. Eu já falei sobre a rotina matinal. Ela começa no dia anterior, antes de dormir. E é importante frisar novamente porque nossa mente oscila entre esses dois modos de trabalho de forma bem lenta quando você é disciplinado. Já ouviu falar naquele tal estado de fluxo mental? Bom, talvez você também o conheça por estado de flow ou flow state. Beethoven estaria numa conversa e de repente desaparecia, mesmo se estivesse conversando com uma mulher por quem estava apaixonado ou com algum príncipe ou patrono poderoso. Quando uma ideia musical importante surgia em sua mente, ele se concentrava nela, ele era consumido por ela, quase como se estivesse em transe. Tão instantânea e profundamente era sua concentração. Isso ele dava o nome de estado de fluxo, ou flow, seu trabalho profundo, a fonte de sua grandeza musical. Beethoven aqui foi só uma ilustração de um cara que tinha um foco absurdo, muito apurado, uma autodisciplina mental para não se distrair com nenhum pensamento indulgente. Era fácil para ele se concentrar porque talvez ele não vivesse num mundo cheio de distrações como é hoje em dia. Hoje, alguém como Beethoven é uma raridade. As pessoas se dizem focadas, mas aí tem celular tocando, notificação de mensagem, cansaço mental. Olha, não é querendo me intrometer no trabalho de ninguém, mas você seria muito mais produtivo se fosse uma pessoa disciplinada quanto ao foco. E para isso, sua mente tem que estar em somente um ponto. Ignora todo o resto, ignora o caderno, o lápis, só se concentra em uma única cadeia de raciocínio. Não pensa em mais nada, não pensa na música que você colocou no fone, é você e somente um único pensamento. Cada neurônio, cada pequena parcela de poder de pensamento somente na tarefa que você está resolvendo no presente. Uma mente fraca precisa ser atualizada constantemente por novos estímulos, precisa ser entretida. Uma mente forte, no entanto, é aquela que pode ocupar a si mesma, mas que também pode pensar fora da caixinha e ser vigilante nos momentos certos. É o que alguns vão fazer durante esse vídeo. Eles vão focar incessantemente para poder obter o máximo de valor possível. Isso é disciplina da mente. Mas não significa que você deve se tornar um robô e depletar suas emoções e usar somente a lógica. Não é assim que funciona. Você tem que se controlar, obviamente. Disciplina também é um ato de modéstia. É entender que nem sempre as coisas vão dar certo do jeito que você quer, né? E emoções podem aparecer a todo momento. Quem sabe eu estendo mais nesse assunto quando for fazer um vídeo especial sobre autoconhecimento. Mas precisamos entender, a grandeza não é apenas o que alguém faz, mas também o que alguém se recusa a fazer. Então pensa na palavra modéstia, pensa no que é pular para conclusões precipitadas, pensa no que é preconceito, pessimismo, fugir dos próprios problemas, culpar a si mesmo, ter medo. Pensa nisso por enquanto. Porque eu quero fazer um capítulo inteiro para refletir e filosofar sobre isso. Como velejar sobre esse mar de emoções, sentimentos, mente, trabalho, disciplina, como? Como ter calma e paciência em momentos onde a única coisa que a gente quer fazer é desistir. Como? Lembre-se do seguinte, o segredo para o sucesso em quase todos os campos é ter blocos grandes e ininterruptos de foco, tempo focado. E mesmo com esse conhecimento, quantas pessoas vão organizar os seus dias ou suas vidas para tornar isso possível? E depois ainda se perguntam o porquê de estarem exaustas, improdutivas, sobrecarregadas e sempre atrasadas. Aqui vem a lógica por trás dessa ideia. Toda ação é consequência de um sim e também a consequência de um não. Ultimamente eu vejo as pessoas dando muita atenção a coisas que elas poderiam simplesmente dizer não. Um celular em cima da mesa que tá tocando notificação e coisas desse tipo, você pode simplesmente colocar ele longe de você, dizer não e falar: eu vou focar na minha tarefa agora, eu não quero um celular para me atrapalhar. Basicamente, focar em algo é dizer sim para o que realmente importa, e não para o que não importa. Essa ideia também vem muito do livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos. É bem conveniente ter essa parte no vídeo, porque a leitura desse livro te ensina a dizer não. E cá estou eu tentando te mostrar a mesma ideia.
quão poderoso você poderia se tornar se simplesmente tivesse o poder de dizer não, até mesmo pro teu chefe, até mesmo para aquele amigo que fica tomando o seu tempo todo santo dia com um monte de reels inúteis, aquele amigo que te chama pra jogar todo santo dia, mesmo quando você tá numa morga desgramada. Imagina poder dizer não e possivelmente poupar horas do seu dia pra focar no que realmente importa. Pois dá prioridade a essa lógica, agora. Faz isso por um tempo na sua vida e perceba os resultados aparecendo na sua porta. Toma isso como um passo de ação. Agora, já ouviu falar de meditação? Alguns aqui, inclusive eu, já tiveram experiência com a meditação e sabem muito bem qual é a boa de inserir esse hábito no cotidiano. Outros vão se perguntar o que é meditação ou como fazê-la, e eu não vou explicar com um passo a passo, pelo contrário, eu vou te alertar e te pedir encarecidamente para você nunca se esquecer desse hábito. Antes que você se pergunte o porquê disso, meditação é basicamente um treinamento mental. E por conta disso, é um ato de disciplina. Se você ainda está aqui, a razão é que você quer ter uma mente um pouco mais saudável para suportar a disciplina física. Aqui vai alguns dos infinitos benefícios da meditação. Redução de estresse, diminuição de sintomas depressivos, controle da ansiedade, mais autoconhecimento, mais autoestima, desenvolvimento de foco nas atividades, e a lista vai até benefícios em relação a doenças crônicas. Então, se te interessa, eu vou falar sobre meditação guiada agora. Se você tem pouco foco e não consegue prestar atenção na sua própria respiração, vale muito a pena ter uma voz te guiando. Coloca no YouTube ou no Spotify meditação guiada por 5, 10 ou 15 minutos e vai aumentando o tempo conforme você for evoluindo na capacidade de focar. Falando inclusive sobre meditação, eu gostaria de inserir uma opinião minha que tem relação com outro benefício meio mascarado, que é o aumento do limiar de paciência. Eu comecei a meditar na segunda metade do ano passado. Aí desde então, eu me tornei uma pessoa muito calma no dia a dia. Eu não me lembro bem se existe uma relação entre meditação e paciência, mas saiba que pra mim melhorou muito esse meu quadro de irritabilidade e paciência. Eu já tinha muito dessa característica porque eu jogava muito videogame que dependia dela, mas parece que aumentou muito desde que eu comecei a meditar. E paciência também é meio que um ato de disciplina. Inclusive, existe uma frase muito famosa: paciência é uma virtude. O ponto todo é reduzir a ansiedade e diminuir a agitação. No fundo do fundo, você nunca vai se arrepender de começar a meditar. É extremamente tranquilo e em poucos dias você já vai obter recompensas interessantes e imediatas. Varia de pessoa para pessoa, mas eu particularmente medito uma vez e já me sinto muito mais leve e muito menos agitado durante o dia. Meditação vai, é claro, muito além dessa pequena sessão do vídeo, mas eu quero que vocês entendam. Nunca se esqueça de meditar. Nem que caiam trovões e tempestades, paciência ainda assim é uma virtude e vale muito a pena correr atrás dela. Falando nisso, qual foi a última vez que você perdeu a paciência com o trabalho, com estudos, com um amigo, um familiar, ou seja lá o que for? Paciência também é uma chave para resolver os seus problemas. E olha só, todos têm oportunidade para resolver os próprios problemas. Eu só sou uma pessoa que tá tentando ajudar você a encontrar as possíveis soluções e encaixá-las como uma espécie de quebra-cabeça. Todavia, não vão ser só essas minhas palavras que vão te ajudar a encontrar um propósito, encontrar disciplina e tudo mais. É um caminho que você deve trilhar e encontrar por conta própria. Para isso, entenda o próprio comportamento. Entenda o que anda te consumindo de dentro para fora. Vamos finalmente falar sobre psicologia e neurociência. Tá chovendo agora, deve estar um barulho infernal e eu espero que vocês não se importem com isso. Sabe, quando se trata de psicologia, eu poderia começar esse vídeo de qualquer forma, literalmente. Que tal a gente falar de uma coisa bem difícil de entender? Por exemplo, energia para fazer as coisas não vem do nada. Tá, falando em termos neurobiológicos, suas células nervosas intensificam a atividade cerebral de atenção, foco, raciocínio lógico e as outras diversas faculdades mentais através de neurotransmissores, que são as pequenas moléculas sinalizadoras no cérebro. Elas têm essa função de modular as conexões nervosas e existem diversas formas na qual elas podem fazer isso. Mas ninguém liga. A real é que a única coisa em que isso vai mudar na sua vida é que agora você sabe que seu cérebro tem infinitas funções além de só pensar e fazer você agir com uma determinada finalidade. Mas como seria fácil se a vida fosse só pensar e agir, né?
Existem tantos mecanismos no seu cérebro que te impedem de ter disciplina de certa forma, e um deles são as patologias, as doenças, como são chamadas. Aqui vem um fato interessante. No Brasil, pelo menos quase 6% da população sofre de depressão. São mais de 11 milhões de pessoas acometidas por uma doença mental que possui tratamento. Tristeza patológica claramente vai deixar a pessoa para baixo e vai torná-la cada vez mais distante da própria realidade. Isso se converte em uma crença que eu já vou dar um tempinho para falar sobre. Só que é nessa brincadeira de querer inserir psicologia e neurociência no vídeo que me surge uma dúvida que eu preciso responder. Não por vocês, mas por mim mesmo. Será que é preciso estender na questão dos neurotransmissores? Será que é preciso falar sobre os termos técnicos e concretos sobre o funcionamento do cérebro? Não, muito pelo contrário, eu quero te dizer coisas práticas sem interromper necessariamente a ciência das coisas. Ora, a psicologia é uma das ciências mais práticas que existem. E é por isso que o tema desse capítulo gira em torno de sua saúde mental ser tua prioridade. Quanto aos sintomas e aos diversos problemas que você vai encontrar pelo caminho, saiba que é um alívio que a psicologia tá aí para te ajudar. É um alívio para uma pessoa depressiva dizer que a depressão tem cura. É um alívio para um ansioso dizer que a ansiedade tem cura, que a procrastinação, a insuficiência e tudo mais também tem cura. Esse pensamento otimista não é para fazer você se sentir um pouquinho melhor. Na verdade, é o fato, é as coisas como elas são. Existem soluções tanto como a terapia psicológica quanto a farmacoterapia, mas nenhuma dessas soluções exige tanta disciplina quanto a ação de começar. É começar por si mesmo. Apareça. Eu já falei sobre isso no último capítulo. Faz porque é teu dever. Nada impede tua excelência, a não ser você mesmo. Eu sei que eu tô me repetindo, mas é pra te lembrar dessa virada de chave essencial. É entender que ninguém realmente liga, ninguém vai reconhecer teu esforço no começo. Ninguém se importa. Só você pode amar a si mesmo do jeito que se ama. Disciplina é o ato supremo de amor próprio. É com esse clima leve e calmo que eu introduzo vocês ao principal tema desse capítulo, as crenças. Sabe, todos nós buscamos novidades. Horas e horas jogando videogame, buscando recompensas em baús especiais, derrotando diversos monstros, horas e horas gastas vendo TikTok, buscando cada vez mais estímulos diferentes, mais recompensas. Algum dia vocês vão entender sobre hiperestímulos e vão se deparar com o famoso problema dos vídeos curtos, da redução do limiar de percepção de esforço, da redução da faculdade cognitiva de atenção, da redução dos padrões vitais relativamente estáveis. Algum dia você vai destrinchar um pouco mais das neurociências, a psicologia, e vai entender que eu jamais poderia chegar nesse capítulo e dizer pra você todas as razões de parar de ver os vídeos curtos, parar de se atolar em atividades hedônicas e ter um equilíbrio na sua vida. E olha os termos que eu usei, não é à toa. As neurociências são difíceis pra caramba e não tem como mascarar meus argumentos com palavrinhas difíceis. Não é assim que se espalha conhecimento de verdade. E eu falo isso mais como um desabafo. Nem tudo que eu penso sobre psicologia eu poderia passar nesse capítulo. Não é nenhum problema de expressão, é que tu precisa passar por uma reflexão, tu precisa passar por uma epifania e algumas experiências pessoais para entender do que eu tô falando. A ignorância às vezes é uma bênção. Se eu falar sobre o quão ruins são os vídeos curtos e te mostrar 1001 razões, você provavelmente vai ignorar e vai continuar vendo eles daqui uns dias. Entenda essa parte como um desabafo. Eu não poderia escrever nesse capítulo todas as coisas que eu julgo serem boas. Nunca seria possível, na minha opinião. Enfim, com isso eu quero te contar uma experiência pessoal. Aproveitando o gancho. Uma vez eu comecei a tentar aprender a teoria dos desenhos. Linhas e formas, perspectiva, profundidade, luz e sombra. Eu via todos esses desenhos bons e só desejava uma coisinha. Aprender a ficar naquele nível. Aprender eu já sabia. Não era difícil pra mim ficar 1 ou 2 horas praticando. A cada dia eu via erros e via acertos. Caminhando nessa direção, eu tinha certeza de que eu ia conseguir chegar no nível desejado. Mas daí começou a se tornar um problema. Minha crença era de que eu tinha que ser melhor do que alguém. E eu nunca poderia ser melhor porque aquilo exigia uma habilidade tremenda. Exigia muita prática e muito conhecimento. E eu parei. Para alguns, esse meu ato de parar seria o mesmo que desistir. Para mim, meu ato foi uma culpa. Foi não saber lidar com esse sentimento de nunca conseguir chegar no nível que eu queria. Bom, certamente também é um ato de desistência, mas o que eu quero dizer é que o nome disso tudo se chama crença de insuficiência, e o resultado dela é o perfeccionismo. Se tem uma coisa que eu tenho é o perfeccionismo. Eu quero que as coisas saiam do jeito que era pra sair sempre.
Eu nunca queria praticar o desenho porque eu sabia que ia sair algo ruim. Então eu recorria à prática e percebia que ainda assim não era o suficiente. Perfeccionismo. É o destino trágico de muitas pessoas quando elas chegam na adolescência ou numa idade parecida. Você se encontra parado num problema porque o seu sucesso nesse problema decorre um padrão extremamente alto. Muitas vezes mais alto que o resto do mundo todo. E isso faz você ficar parado. Você nunca aprecia o que você já conquistou. E quando conquista algo, é muito mais difícil para passar de nível. Nunca é o suficiente. Sempre existe algo a mais para fazer e cada vez mais fica difícil fazer algo melhor do que antes. É um vício. É um terrível vício. E o que seria pior para uma pessoa que já se encontra num quadro de transtorno mental do que contrair um vício? Humildemente, eu peço para que na próxima vez que você esteja realizando alguma tarefa e você se encontre preso porque sempre há uma forma de fazer aquilo melhor, eu quero que você tenha a habilidade de parar. Tenha a habilidade de dizer, pronto, tá feito. Se você não consegue fazer isso sozinho, se tem dificuldade com a etapa final dos seus projetos, ou se sabe que pode cair na armadilha do perfeccionismo, será que você tem a disciplina pessoal necessária para encontrar parceiros que possam te ajudar a equilibrar isso? Um familiar ou realmente um amigo, alguém muito próximo que te influencia a sempre tentar terminar um projeto? Talvez essa seja uma das razões do porquê tanta gente costuma procurar servidores do Discord sobre desenvolvimento pessoal, estudos, trabalho. Elas querem encontrar pessoas com o mesmo sentimento de querer concluir algo grande. Se te interessa, entra no meu Discord. É discord.gg/Liveira ou só Liveira no campo de pesquisa de servidores da comunidade. Lá tem bastante gente interessante e cada vez mais o servidor cresce em conteúdo. Quem sabe você não encontra alguém para te ajudar? Olha, de forma muito abrangente, perder ou vencer não é a conclusão que você espera de verdade. O que a gente espera é só poder continuar fazendo aquilo. Não importa se você falha miseravelmente em desenhar uma mão ou se você consegue desenhar aquilo de cabeça sem errar. Não importa. A coisa que sempre vai nos manter nos trilhos certos é o hábito de continuar. É se reerguer e tratar as vitórias e as derrotas como uma chance para voltar e fazer novamente. Falando nisso, qual será que é o passo de ação desse capítulo? Eu sempre gosto de relacionar psicologia com o estudo do ser, a ontologia. Melhor ainda, troca pro estudo do eu, a sua percepção sobre seus próprios comportamentos. Quando foi a última vez que você se controlou de verdade? Que você ouviu a si mesmo? Recentemente, ocorreu um evento onde uma pessoa que eu conheço perdeu um pouco o controle e tomou uma decisão que todos consideraram uma decisão infantil. E quem sou eu para julgar? Num ato de emoção, nenhum tipo de disciplina é envolvida. É puramente um ato de julgamento de si, como se algo dentro de você não estivesse em sintonia com o mundo exterior. Ou algo tá muito errado com você, ou algo tá muito errado lá fora e você não fez um julgamento equilibrado. Você perdeu o controle, e muitas vezes você sabe disso. Dá pra ver, logo em seguida, um singelo arrependimento depois daquela ação. Eu nem preciso dizer que estudar a si mesmo, estudar os seus comportamentos, refletir, fazer uma análise geral das suas ações no cotidiano é uma forma magnífica de obter autoconhecimento. A meditação ajuda nisso, mas a arte do pensamento, o ato de usar a lógica e chegar numa conclusão embasada é um dos maiores atos de disciplina espiritual. Falando nisso, já ouviram falar em paz de espírito? Paz de espírito é algo como ter segurança de suas ações. É saber que você não vai cometer um errinho bobo por conta de uma emoção. Seja raiva, angústia, medo, tristeza, é possível controlar ou amenizar isso de forma a salvar muitas coisas em sua vida. Sejam amizades, relacionamentos, projetos. Lidar com as próprias emoções é um ato de disciplina. Mas olha, autoconhecimento não é só flores do campo, tanto é que eu tô me restringindo de falar sobre isso agora. É muita coisa, isso com certeza tomaria muito tempo desse capítulo, que eu quero fazer um vídeo no futuro sobre isso. O negócio é, quando eu tava falando sobre possuir paz de espírito, o que eu tô realmente dizendo é possuir mais confiança acerca do seu eu, o seu ser. E a psicologia, sendo o estudo da mente humana, te ajuda muito a decifrar o movimento das pequenas engrenagens do próprio comportamento. Se isso ainda não é brilhante o suficiente, eu quero que você tente pensar em ciências cotidianas, práticas, como a psicologia. Eu te garanto que você vai pensar em física, química e muitas outras, mas na minha opinião, aquela que mais se aplicou no meu presente foi o estudo da mente humana. Já ouviu falar em psicólogos com problemas severos de saúde mental? Pois bem, eles existem,
Mas se você for fazer comparativos e estatísticas, a vasta maioria tem um autoconhecimento maior. Porque a longo prazo, a psicologia te traz um autoconhecimento tão apurado. Sabe, quando você finalmente entende as principais razões do porquê de você agir de uma certa forma, isso tudo se resume a possuir liberdade. Você pode escolher o caminho que deseja. E na maioria das vezes, as pessoas que escolhem estudar psicologia já estão fadadas à disciplina da mente e da alma. É como se você tivesse mais liberdade para escolher um caminho, bom, o caminho certo. E como alguém poderia começar na psicologia? Eu, particularmente, escolhi a área da neuropsicologia para estudar. Tem psicopedagogia, psicologia clínica e tudo mais. Só que o estudo das faculdades cognitivas do raciocínio, aprendizado, memória e tudo mais é o que me interessou muito e você pode começar por aí. Eu recomendaria primeiro tu filtrar alguns livros de neurociências ou, se você quiser começar a pegar um gostinho, eu vou recomendar sempre aqui o canal do Eslen Delanogari. Sim, o nome dele é complicadinho, mas é só pesquisar reservatório de dopamina que você encontra. Pega, vê uns vídeos, e se esse conhecimento prático já te ajudar um pouco, você vai ter que começar a se aprofundar em livros. Nação Dopamina de Anna Lembke, o livro da psicologia, sim, esse é o nome do livro, os fundamentos da psicologia analítica, tem também os livros de psicanálise de Freud, tem livros de psicoeducação como O Poder do Hábito e muitos outros, tipo, não se perca muito no estudo da psicologia e tenta seguir uma linha de raciocínio simples. Seu objetivo é estudar para poder obter autoconhecimento. Não pra ser um profissional, sacou? A não ser que você queira ser um profissional. Aí beleza. Mas se teu objetivo for muito mais humilde e ser somente uma busca por autoajuda, tenta não se perder na complexidade que é a área da psicologia. Lembra quando eu falei sobre as crenças? Qual é a sua crença? Atualmente, como você enxerga o mundo, as outras pessoas e a si mesmo? Lembra que eu falei dos hábitos? Deles moldarem a sua identidade? Que tipo de identidade você acha que tem? E com base em tudo que eu falei nesse vídeo, o que você vai fazer pra mudar isso? Qual é o propósito então de ver esse vídeo inteiro? Você não queria mudar? Não queria tentar fazer algo diferente pra si mesmo? Será que você tem o que é necessário pra isso? Será que você já tem o que é necessário e mesmo assim sua crença impede você de prosseguir? Será que não vale a pena seguir o caminho certo? Já se encontrou nesses dilemas? Já se encontrou tendo diversas epifanias e nunca realmente encontrando as respostas? Bem-vindo, meu nobre, ao mundo da reflexão. Meu nome é Felipe, também conhecido como Oliveira. Eu espero que todos esses capítulos te sirvam bem e, acima de tudo, eu espero que você encontre a autodisciplina. Encontre a virtude da temperança. Você deseja construir um império? Pois reine a si mesmo. 9. Filosofia. Uma razão para a excelência. Que ironia, né? Cheguei na parte final do vídeo, no último capítulo, eu tenho tanta coisa pra me expressar e, por incrível que pareça, parece que nada sai da minha boca. Eu tô há muito tempo tentando resolver essa pergunta, sabe? Qual é a razão pra buscar excelência? Que tipo de conclusão um vídeo sobre disciplina devia ter? Saca? Tipo, como que eu vou terminar esse vídeo mesmo? Daí eu percebi que não existe uma razão. Sabe, da mesma forma que algo como o sentido da vida ser uma pergunta extremamente ambígua, da mesma forma, buscar excelência não são as palavrinhas que eu falei nesse vídeo. Não é você ler um livro, não é você consumir uma mídia e achar que no final das contas você vai ter disciplina. Não, a disciplina em si, a razão, a busca pela excelência, é o ato. E aí pode ser que você fique um pouco inculcado com isso, mas nada funciona sem a ação, sabe? Sem dar o primeiro passo. Existe um grande dilema, inclusive isso vai entrar um pouco em religião, que é sobre a existência de um Deus, uma entidade onipotente, onipresente, onisciente. E aí eu fico pensando, tudo precisa de uma ação inicial. Pelo menos tanto no campo metafísico quanto no campo da realidade, a gente precisa de causa e efeito. Se a gente não puder agir, nada vai ser feito. Ninguém vai construir a civilização humana sem dar o primeiro passo. A autodisciplina é o primeiro passo. Inclusive, nada prova mais isso do que o fato de a relação entre a temperança e as outras virtudes, como a coragem, a justiça, a sabedoria, essas coisas todas são impossíveis, inúteis, sem a coragem da autodisciplina. Hoje em dia não basta mais fazer um vídeo, falar sobre virtude, falar sobre disciplina. Hoje em dia o que você deve fazer é viver a disciplina. Eu tô postando esse vídeo logo no final de semana pra ter certeza que pelo menos, sei lá, 1% das pessoas vão assistir esse vídeo, vão ver e vão fazer alguma coisa, vão agir de fato. E o fato de
a maioria das pessoas se prenderem justamente na primeira parte, que é a ação de começar, isso já mostra muito como a gente consegue ignorar as coisas mais importantes da vida. A felicidade duradoura só poderia vir quando você terminasse de fazer as coisas difíceis, quando você finalmente terminar aquela meta que tanto tomou o seu tempo, e aí você sentir aquele gostinho, a recompensa de ter vivenciado todo aquele processo, com certeza vai te trazer uma felicidade enorme. Então se a pergunta é a razão para a excelência, então você escolhe o quê? Você escolhe ser livre ou ser um escravo? Você escolhe ser uma pessoa grande ou ser uma pessoa arruinada? Você escolhe disciplina ou você escolhe indisciplina? Na minha opinião, se você tem qualquer razão para buscar excelência, essa razão está atrelada 100% à busca pelo autodesenvolvimento, à realização pessoal. Buscar excelência é uma busca intrínseca à natureza humana, porque está ligada ao desejo de viver esse processo, ter a felicidade. Não é à toa, a mente humana constantemente, a todo momento, aspira um estado superior de ser. É a busca pela excelência que impulsiona as pessoas a explorar essa fronteira nova, esses desafios. E por mais que seja uma tortura passar por todos esses obstáculos, quem sabe o que vai se tornar o indivíduo que nunca praticou um ato de disciplina. Vai ser completamente lamentável ver que esse indivíduo nunca vai ter a mesma realização ou o mesmo sentimento que uma pessoa que está em constante evolução. Se você não for uma pessoa muito religiosa ou um ateu, é bem capaz de que você não tenha essa coisa do espírito, essa coisa da busca pela transcendência, sabe? Talvez você só queira viver pelos bens materiais e coisas desse tipo. Talvez você só queira viver os prazeres, você só queira viajar o mundo todo, ter o prazer do sexo, ter o prazer do dinheiro. E olha, talvez isso te incomode um pouco. Sabe por quê? Muitas pessoas desfrutaram de uma vida só de prazeres e viveram uma ótima vida. Eles conquistaram os seus sonhos e, bom, é provável que te aconteça o mesmo, mas eu te garanto, no leito de sua morte você vai olhar pra trás, vai olhar todas as suas conquistas materiais, todos os prazeres que você teve e você vai falar: por quê? Qual foi o propósito disso? Busque a excelência. Não se arrependa de nada, porque ela sempre vai te recompensar no final, muito mais do que a fortuna, muito mais do que os prazeres hedônicos, muito mais do que o conforto. Um grande abraço, eu espero que você deixe o like e se inscreva. Todos os links que eu usei vão estar na descrição desse vídeo, todos os artigos e livros, e eu agradeço profundamente do meu coração se você ainda tá vendo o vídeo até aqui. Que as virtudes te guiem para um lugar ainda maior. Tamo junto, meus nobres.